Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Sou a doutora Vanessa Vinck, sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas às 8 horas no Ânima Saúde. E hoje, todos de verde, menos eu. É verdade! Muito hoje, bom. ó, eu já vim com a cor aqui da região da nossa convidada, né? Que atrás um friozinho. Verdade, tchê. Né? Não, seguidos, né? 2 episódios com gaúchos. O último gaúcho? Foi gaúcho. Falando, eu falo Tchê. que eu tenho essa galera... Atração, né, dos gaúchos Os aqui no nosso é verdade, Eduardo Porto! É, exatamente. Por falar nisso, vocês não assistiram o episódio de semana passada, volte lá para assistir com o pessoal da cirurgia plástica, Bruna Salvareza. Casal Plástica e Dr. Eduardo. Pode assistir. E hoje a gente vai trazer um tema super legal para vocês. Já vou fazer a apresentação da nossa convidada. Inédita! Não, inédita? Especialidade. Claro que não. É inédita. Não. É inédita. Não é inédita, gente. Então Na tá realidade, só dá essa especialidade então vocês aqui. Fiquem atentos, porque eu vou falar que é inédita. Ela não sabe. Inédito. Então Primeiro, ginecologista. É ultrassonografista. Te peguei. Mas é ginecologista? Ou é só... Meu Deus, ela é a ultrassonografista. É porque ela é especialíssima na parte ginecológica. Eu achei que ela era ginecologista e... Eu não falei de propósito. Ah, entendi. Brilhou. Então, gente, realmente... Dr. Diogo Vinck tinha razão. É isso. Gravem isso, ela falou que eu tenho razão, gente. Vou apresentá-la para vocês, viu? Vamos lá. Ela é médica especialista em diagnóstico por imagem. Ela é radiologista, com foco em ultrassonografia ginecológica avançada, por isso me confundiu. Médica consultora do Creighton, através da NAPRO, casada com Felipe Belo, mãe da Helena, Lucas e Sara, ou seja, a parte mais importante, católica. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje, doutora Clariana Maurante. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra estar na casa da mãe, né, no Santuário de Fátima. Uma emoção conhecer o Bertaldo, a Kênia, conhecer vocês pessoalmente. Comentei antes, né, a minha conversão foi por causa de Nossa Senhora de Fátima. Então, chegar aqui, onde tem uma réplica de Fátima, da Capela das Aparições, né, é realmente uma grande alegria, um privilégio. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Muito bom, mas antes de começar... Aqui, se inscreva no nosso canal, você que nos assiste aí, você não se inscreve no nosso canal, gente. Por favor, clica o botãozinho aí embaixo, se inscreve. Não custa nada, isso aqui é super importante pra gente, mostra ali pro algoritmo que nós estamos fazendo ali sentido, né, pra vocês. Então, se esses episódios, eles servem pra vocês, levam informações importantes, se inscreva no canal, né, enche lá o nosso canalzinho, comente, compartilhe. Para falar em compartilhar, começa a compartilhar agora naqueles grupos de WhatsApp, grupo de colégio, grupo de que mais, Diogo? Um monte de grupo, né? Grupo da escola, do prédio. Até porque o tema que nós vamos falar muito sobre ultrassom em relação à infertilidade. Ela é a maior do Brasil, não percam, tá? Mas então, antes de começar, ela quer falar, pode falar. No nosso canal, de novo. Não avisos vou falar, não. Paroquiais, loja Ânima somente online. Essa aqui é a Nossa Senhora do Bertaldo, que ele fala que é dele, olha só. É a propriedade do Bertaldinho. dele. Olha que lindo. Se quiser aqui, comprar, tem que ainda tem, tá acabando, hein? Consagração a São José, esse livro aqui, relíquia, tá? Não perco. E a história de Fátima, contado por Bertaldo e a Kênia, e um presente pra você. Muito obrigada. Filho, né? Muito obrigada. Que tá lá embaixo que fazendo alegria. compras. É verdade, tá lá na loja Ânima. Eu tenho um presente pra vocês também. Uau! Então, ano passado, eu fui convidada pela Ana para escrever um capítulo desse livro aqui, Uau. A História do Seu Sim. Então, ela convidou 11 mulheres para escrever, baseado no sim de Nossa Senhora, inspirado no sim de Nossa Senhora, cada mulher escreveu um sim da sua história. Então, tem histórias belíssimas aqui dentro, tem história de gente que perdeu, mães que perderam filhos, tem história de câncer de mama, perda de mãe, mas não é só perda, né? Tem muitas histórias boas, assim, histórias sobre abertura à vida e experiências maravilhosas. Então, é um presente de coração para vocês. Nossa, que legal, que lindo. Isso aqui é De toda a comunidade. Olha, hein, amor? Olha que lindo. Obrigado pelo carinho. Muito obrigada. Bom. Legal. Tem até dedicatória, olha que lindo. Olha aqui, Que pessoal. lindo, né? Eu vou ler essa dedicatória com tranquilidade depois, olha aqui, ó.
Tem como adquirir esse livro? Sim, tem um Instagram, A História do Seu Sim. Ah, tá. Ele não tem fins lucrativos. A ideia é Muito que legal. com o dinheiro possa se convidar outras mulheres para também contarem a sua história. Então, que vai se multiplicando isso. Né? Ah, que A gente legal, vai gente. formando Então, uma olha comunidade. só, olha, vamos lá ajudar realmente para chegar essa história em mais pessoas, né? Muito legal. Parabéns, viu? Parabéns. Então vamos ao nosso tema de hoje. Na verdade, eu quis provocar a doutora Vanessa sobre esse tema, porque também eu achei que você era ginecologista e a gente se viu? conhece na internet, Viu? troca figurinha, um monte de pacientes. E eu queria que você contasse, na verdade, a sua história, né? Porque, caramba, você é ultrassonografista, né? E aí entrou de cabeça nessa parte da ginecologia, ao mesmo tempo na NAPRO. Eu queria que você contasse todo esse início da sua vida. Então, eu já sou católica há bastante tempo, né? Desde os meus 14 anos. E aí fiz a faculdade de medicina, tudo, me especializei em ultrassonografia. Entrei, não é à toa que vocês falaram, entrei na residência de ginecologia e obstetrícia. Viu, gente? Eu sabia nunca. Ela nunca erra. Ela nunca erra. Qual que é o Você tratamento tem dela? razão, cara. Eu sabia que era ginecologista. Você tem cara intuiu. de ginecologista. Então, eu entrei na Santa Casa de Porto Alegre. Passei, né, e acabei optando por não cursar. Por essa questão de ser católica é um pouco mais complicado, né? Sim. É uma área difícil, foi um dos motivos. O outro que eu também queria casar. E aí acabei decidindo ir para outra área, porque eu pensava já muito na maternidade. E quando eu tava, então, depois lá de terminar minha formação, tudo, quando eu tive a minha primeira filha, tivemos, eu e o Felipe, né, a Helena. Aí depois da Helena eu tive uma perda gestacional, tive um aborto espontâneo e foi muito dolorido pra mim. Eu perdi um bebê com 12 semanas. Caramba. E quando eu engravidei de novo, que foi do Lucas, o nosso segundo filho, né, que nasceu, eu falei pro meu marido, olha, eu não quero mais trabalhar, não quero mais ser médica, eu preciso ser mãe, eu quero ser mãe, entrei numa crise, assim. E aí fazia direção espiritual na época e faço até hoje, né, mas aí o meu diretor espiritual começou a dizer, claro, eu não acho que Deus esteja te pedindo pra parar, mas coloque em oração, eu era que nem uma criança que esperneava querendo que Deus fizesse a minha vontade, porque eu realmente queria parar. E eu estava parada, porque eu estava de licença maternidade, tinha nascido o Lucas, e tomando essa decisão. Foi então que eu conheci a NAPRO Technology, e pensei, eu acho que eu foi uma experiência de oração, assim, que eu conheci a NAPRO. Então, eu estava ali na minha oração pessoal, senti o meu coração disparar e eu tinha conversado com a minha instrutora e ela falou, Clara, e por que você não faz o curso da NAPRO? Eu falei, mas será que tem alguma coisa lá pra mim? Ela falou, não, nem todo mundo que é da NAPRO é ginecologista. Eu pensei, pois é, será? Aí tá, vou colocar isso em oração. Tava lá em oração e senti que era aquilo. Deus me deu uma palavra assim que só faltava desenhar, assim, né? E eu digo, Deus costuma ser muito claro comigo, acho que é porque eu sou burra. E aí, não, mas é assim, ele costuma ser muito didático comigo. Então, liguei para uma amiga minha, que é a Carol, né? E falei, Carol, vamos fazer a NAPRO. E a Caroline Cristofari, que já veio aqui. E a Carol disse, meu Deus, claro, que loucura. Pois é, como assim, tem que ir para os Estados Unidos? Eu falei, vamos juntas e a gente se ajuda, vamos lá. E a gente teve essa conversa em janeiro, em outubro, estávamos embarcando para os Estados Unidos. Claro, antes de você falar um pouquinho, explica só o que é a NAPRO, porque o pessoal de casa não está sabendo. Exatamente, o que é. né? Explica só o que é a NAPRO. Você vai para os Estados Unidos para fazer a NAPRO, né? Não. Pra, tipo, Isso, fazer o que é? Fazer o curso da NAPRO. Mas o que é? Vou explicar. Explica pro pessoal. Então, só antes de explicar a NAPRO, eu preciso explicar o Creighton, né? O método Creighton. Então, vou fazer uma recapitulação. Vou recapitular bem rapidinho. Em 1968, o Papa São Paulo VI publicou a Humanae Vitae, a encíclica, em que falava sobre essa questão dos métodos naturais. Um médico dos Estados Unidos, chamado Dr. Thomas Hilgers, ele leu aquela encíclica e ele olhou e disse, isso é para mim. Isso é um chamado para mim. Eu comentava antes pro Diogo, né? Eu admiro essas pessoas que elas olham
para que ele entendem que é o seu chamado e assumem aquilo. Não deixe para que outra pessoa faça, né? Comentei sobre o Bertaldo e a Kênia, né? Que criaram esse lugar tão maravilhoso. E ele, então, começou a estudar sobre métodos naturais, foi para a Austrália, estudou com o Billings, estudou um método Billings, e quando ele voltou para os Estados Unidos, ele já era ginecologista, voltou dando aula, então, na Universidade de Creighton, nos Estados Unidos, em Omaha, Nebraska. E lá ele continuou esses estudos sobre métodos naturais e ele realmente fez isso de fato, ele conseguiu tornar aquilo muito científico, ele fez muita pesquisa e ele desenvolveu o método Creighton. Não quis botar o nome dele, botou o nome da universidade, que é um método natural, assim como tem o método Billings, de observação de biomarcador, que é o muco cervical, para que a mulher possa ali todos os dias observar e poder entender, compreender o seu ciclo menstrual. Só que a partir desse gráfico, ele começou a ver muitos gráficos de muitas mulheres e ver que aquilo ali, na verdade, era um mapa da saúde daquela mulher. Individual, uma coisa muito personalizada. Não é algo que a gente estuda, vocês, não é médico, sabe, né? A gente estuda lá nos livros de medicina. A mulher ovula no 14º dia. Gente, 14% das mulheres ovulam no 14º dia. A maioria não ovula no 14º dia. Então, cada mulher é uma mulher. Então, ali, ele conseguia ver. Nossa, essa mulher aqui, ela tem uma segunda fase curta. Será que ela não tem nenhuma deficiência de progesterona? Essa outra aqui, ela não tem quase muco. Será que ela não tem uma endometriose? Então, ele começou a olhar aqueles gráficos e pensar assim, eu tô descobrindo que isso aqui, eu consigo ter algo muito personalizado. Então, ele criou um segundo filho. O primeiro filho foi o método Creighton. Ele criou um segundo filho, que foi a Naprotechnology. Significa tecnologia de procriação natural. Por isso é a abreviação, né? E é em inglês, né? Natural, Procreative Technology. E aí ele começou, então, a desenvolver desde a área cirúrgica, a área de exames, a área ultrassonográfica, a área clínica, obviamente, laboratorial, tudo isso baseado no gráfico Creighton. Então, é muito personalizado para aquelas mulheres. E ele fundou, então, o Instituto São Paulo VI, lá em Omaha, nos Estados Unidos. E quando ele investiu muito em pesquisa e depois começou, então, a ensinar médicos do mundo inteiro sobre aquilo. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos fazer essa formação, a gente encontra, né, na minha primeira turma, tinha médico da Austrália, médico de tudo que é lugar, assim, né? Então, do mundo inteiro, para aprender aquilo ali e aplicar. Tem como base o método Creighton, só que ele desenvolveu, assim, se a gente for falar de área cirúrgica, tem protocolos específicos da Napro para a área cirúrgica. Eles cuidam ao máximo para que não tenha aderência. Cirurgia endometriose, né? E isso, não, na verdade, em todas as cirurgias. Eles fecham o peritônio, eles costuram todo o peritônio. Então, são cuidados que nem todo médico tem. Na área ultrassonográfica também, vamos falar mais, mas também tem, né? Então, também tem protocolos específicos na área clínica, laboratorial, tudo isso. Então, ele desenvolveu, essa é a Napro. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui imaginando que eu ia fazer uma transição de carreira. Eu pensei assim, não, eu sinto, na verdade eu não sabia o que eu ia fazer. Eu pensei assim, eu sinto que Deus, esse é o caminho. O que vai acontecer depois, eu não sei, realmente não sei. E aí fui, e é muito legal assim, porque antes da minha turma, tinha poucas pessoas, a minha turma foi a maior, assim. Tinha a Carol Delage ali, o Eduardo, a Melissa, né? Que foram os primeiros. Na verdade, a primeira foi a Carol, que é oftalmo, né? Que acabou não seguindo. Mas então, a Carol Delage, a Melissa, o Eduardo, e tinha a Joana e a Miriam. Eu acho que eram esses. Daí teve a nossa turma. Foi uma turma de 14 médicos. E daí tinha o Gabriel, a Carol. O Gabriel da sua também. Gabriel é da minha primeira turma. A Napro é sócio daqui, né? Já vi quase todo mundo. Exatamente. A galera... Isso. E aí fomos, então... E como são estudos muito intensos, a gente acaba criando um laço muito grande. Porque a gente estuda juntos e um tempo lá, né? E em inglês. Então, os brasileiros... Acho que todo mundo se acaba se unindo bastante. Então, foi muito especial. E eu cheguei lá no segundo dia, a gente foi visitar, então, a capela lá dentro do Instituto São Paulo VI.
Ai, deve ser E lindo, quando né? eu entrei, maravilhoso. Quando eu entrei lá, eu vou dizer pra vocês que eu não tenho quase lembrança, porque eu chorei tanto naquele lugar, gente, chorei tanto naquele lugar. Então, eu senti uma emoção tão grande, e lá de joelhos eu me lembrei de uma coisa que eu não me, que eu até aquele momento eu não lembrava. Eu lembrei que quando eu tava na faculdade de medicina, há muitos anos, tipo, eu fiz a faculdade de medicina de 2008 a 2013. Então, acho que no segundo, terceiro ano da faculdade de medicina, foi a primeira vez que eu li a Humanae Vitae. E eu me lembro que eu estava no meu quarto e eu li, fiz aquela leitura e eu me lembro que eu me ajoelhei lá e disse assim, Jesus, eu quero ser uma resposta a isso. Me faz isso com a minha vida também, sabe? Eu quero, me ajuda a auxiliar isso de alguma forma, enfim. E eu tive essa lembrança lá, quando eu estava lá no Instituto São Paulo VI. Então, como... Eu sempre falo isso assim, nenhuma oração se perde. Deus escuta todas as orações. Às vezes a resposta vem muitos anos depois. E foi essa experiência que eu tive. Então, e aí voltei pro hotel, a gente fica num hotel, no outro dia tava tendo aula com o Dr. Thomas Hilders, e ele tava lá mostrando um gráfico de uma mulher grávida, e eu já fazia o Creito, né? Eu olhei para aquele gráfico e falei, olha, eu acho que eu tô grávida. E eu tava grávida da Sara, fiz o teste lá nos Estados Unidos, tava grávida da Sara. A formação da NAPRO, ela acontece assim, sempre começa no mês de outubro, a gente fica um período lá, depois tem uma parte online, da gente enviar umas provas, enfim, e no mês de abril a gente vai de novo, fica mais uma semana lá, mais ou menos, tem provas, tudo isso. E aí, nesse ciclo, assim, de outubro a abril, a gente se encontrava toda semana, online, estudava junto, se preparando. Quando chegou no dia... Deu viagem. Eu sou sanguínea, gente. Vocês me cortam se... Quando chegou no dia anterior da minha viagem para os Estados Unidos, mala pronta, tudo certo. A minha obstetra me ligou e falou assim, Clary, olha só, tava olhando teus exames aqui, eu não vou poder te liberar. Tá fazendo uma pré-eclâmpsia. Eu falei, eu? Não tô. E aí ela falou assim, Clary, eu preciso que você vá para o hospital, a gente vai ter que coletar os teus exames de novo. E eu falei, não acredito, eu tô com a mala pronta. Depois a gente vê, na volta a gente vê. Botei lá no nosso grupo, e todo mundo, manda teus exames, todos gineco lá, né? Manda teus exames, e todo mundo desesperado. Ainda bem que ela não é gineco, viu? Mas ela achou que ia ser na transição de carreira. Saiu... 5 da manhã saiu o resultado dos exames, 5 da manhã do dia da viagem, eu viajava numa sexta-feira. Eu tava de mala pronta, assim, e o meu voo era de tarde. E eu tava esperando toda hora, eu passei a madrugada atualizando pra ver se saía aquele resultado de exame. Quando saiu, comecei a chorar, né, vi que tava bem alterado. E aí meu marido disse, tá errado, né, tu não vai, eu não vou querer que tu vá, né, pelo amor de Deus, se acontece alguma coisa contigo lá, o que eu vou fazer? E... aí, não pude ir para os Estados Unidos. E fui para o hospital, fiquei internada. Caraca. Eu tava com 30 semanas de gestação. E fiquei um bom período internada. Foi um período bem difícil ficar longe dos meus filhos. Não tinha passado por isso. Só quando eu fui para os Estados Unidos, mas aí foi uma coisa muito pontual. E depois, futuramente, assim, eu entendi. Eu fui depois no ano... eu tive que esperar um ano para ir, porque a segunda fase do curso é sempre no mês de abril. E aí eu fui com a segunda maior turma da NAPRO. Isso me permitiu que eu pudesse criar uma amizade muito grande também com essa segunda turma. Então, hoje eu posso dizer que eu conheço não só de saber o nome, mas conheço com muito amor cada colega da NAPRO. Então, Deus me permitiu isso, sabe, através disso. E isso também era um cuidado, porque daí quando eu cheguei lá... na verdade, na minha primeira ida eu já descobri isso. Quando eu cheguei lá, eu vi que Deus não me chamava a fazer uma transição de carreira, mas a aplicar aquilo que eu já fazia com o olhar da NAPRO, porque tem protocolos específicos para ultrassonografia na investigação de infertilidade. E quando a gente fala de investigação de infertilidade, a gente sabe que existe um mercado muito grande de fertilização in vitro. Então, muitas coisas acabam não sendo pesquisadas. A gente precisa ir mais a fundo, ir mais além. Então, foi uma alegria, né, poder conhecer tudo isso e poder aplicar, estudar sobre isso. E quando eu voltei assim, com garra, assim. Né? Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Aí me inscrevi em outros cursos e já... A minha área já era essa. A minha área, tinha o outros meu radiologistas foco, lá ou era só não, você? Não tinha. Quer dizer, nas turmas que eu fui, não tinha. Não sei se tem. Entendi.
Mas a minha área já era questão de ginecologia e obstetrícia, dentro do ultrassom, Sim, né? sim. Ah, sim. Principalmente a medicina fetal. Eu já fazia muita medicina fetal. E aí eu já fazia endometriose, pesquisa de endometriose, tudo isso. Aí fui estudar, fui fazer um fellow em São Paulo. Comecei a me dedicar a aprender aquilo que não tem na NAPRO, para juntar com o que tem na NAPRO e poder oferecer um serviço melhor. Sim. Então, assim, ter mais ferramentas. ter né? mais ferramentas. E assim, hoje eu me considero a médica mais feliz que eu poderia ser, porque eu consigo, eu consigo servir a dois públicos. Eu sirvo aos meus pacientes e eu sirvo aos meus colegas. Sim. Então, Sim, isso é uma verdade, alegria, assim, é uma alegria. Vocês experimentam isso também, né? Sim. É uma alegria quando a gente recebe um positivo de uma mulher que está tentando engravidar, né? A gente recebe aquela mensagenzinha assim, doutor, às vezes eu acompanhei, fiz um monte de exame na tentativa, e aí quando às vezes elas chegam ali para fazer o primeiro exame obstétrico, é uma grande alegria. Mas é uma alegria também, como por exemplo, pouco tempo atrás eu recebi uma mensagem da Thaís, que é outra médica da NAPRO, que é cirurgiã, e ela mandou assim, Clary, tudo que você... Saí da cirurgia agora, foi uma cirurgia longa, tudo que você falou que não tinha, e tudo que você falou que tinha. E foi uma cirurgia que foi um sucesso, e eu quero te agradecer. Eu pensei, nossa, não sou eu, né? Mas assim, olha onde Deus me trouxe, e com certeza é uma grande alegria poder servir a esses colegas. E é importante você falar isso porque o ultrassom é operador dependente. É Sim. difícil confiar em alguém. Eu Exatamente. tenho muita dificuldade. Essa é a Esse é um realidade. grande problema entendeu? do ultrassom. Então, você ter alguém confiável do lado é importantíssimo. E entrando já no tema, né, esse boom de infertilidade que a gente vem vivendo, né? Cada vez pior a infertilidade, que é do casal, diga-se de passagem. Mas pensando ali, qual a importância ali da investigação do ultrassom, né, na investigação da infertilidade feminina? Então, Diogo, você sabe que pensando na infertilidade masculina, o que a gente precisa? Bons espermatozoides, né? Exatamente. Isso. Falando da infertilidade, falando das causas femininas, vamos muito além disso. Por quê? Porque a fecundação acontece no corpo da mulher, a gestação acontece no corpo da mulher, então a gente não precisa só de bons óvulos, apesar disso ser essencial, né? Ter bons óvulos. Precisa de toda uma casa arrumada. Então, se a gente for pensar no sistema reprodutor feminino, começando, vou por partes, pensando, o meu raciocínio é sempre anatômico, né? Porque é minha área. Então, assim, falando de ovário. Então, quando a gente olha um ovário no ultrassom, o que a gente pode encontrar ali, né? Grandes causas de infertilidade. Por exemplo, ovários policísticos, né? Com aspecto policístico no ultrassom. Claro que isso não fecha o diagnóstico, a gente sabe que o diagnóstico de ovários policísticos é importante que tenha 2 critérios de 3, né? Então, a gente tem ali ciclos irregulares, o aspecto policístico no ultrassom e o hiperandrogenismo, seja clínico ou laboratorial, né? Os pelos no rosto ou no laboratório, testosterona aumentada, tudo isso. Tendo 2 de 3, já se fecha o diagnóstico. Mas então é um critério, né? Então a gente pode ver ovários policísticos, a gente pode ver ali no ultrassom como é que está a reserva ovariana. A gente sabe que para a mulher engravidar ela precisa de um bom óvulo, mas a reserva nos diz um pouco sobre o tempo que a gente tem para correr atrás, né? Sim. Então, né, a Vanessa, né, também trabalha muito com isso, então vai entender. A gente consegue ver ali tumores, como por exemplo, desde tumores benignos como teratomas, que são bem comuns, até tumores malignos, né, que não são tão incomuns assim. A gente consegue ver, então, como está a ovulação dessa mulher, né? Então, a gente consegue ver se esse ovário está aderido a alguma coisa. Então, só falando de ovário, a gente já vê aí um monte de causas que podem levar a uma infertilidade. Daí, saindo do ovário, vamos falar da tuba, né? Então, a tuba uterina, sem tuba, ninguém engravida, né? Porque a tuba ela é importante desde quando o espermatozoide ele entra, né, no colo, passa por dentro do útero e ele vai na tuba, a fecundação acontece na tuba. Se a gente não tem uma tuba que funcione bem, esse espermatozoide pode não conseguir chegar lá, ou depois o embrião pode não conseguir voltar e ter uma gestação ectópica, enfim. Então, a gente precisa de uma tuba boa. E hoje em dia a gente tem um exame que se chama histerossonosalpingografia. O que é isso? Ou tem uma abreviação que é o HyCoSy. É quando a gente coloca um contraste via vaginal mesmo, tá? E faz o ultrassom e a gente vai injetando durante o ultrassom, então a gente consegue ver esse contraste passando pelas tubas.
chegando até o ovário, extravasando ou não. Ah, não é salpingografia? Não, é uma Aí- a histerosalpingografia com contraste, Com no raio-x. caso, que é o Então, raio-cozinho. não, aí que tá. Não sabia do ultrassom. Assim, existe a histerosalpingografia, que é com raio-x. Raio-x, é. E hoje em dia a gente tem a histerossono-salpingografia, que é feita pelo ultrassom. São exames que têm o mesmo objetivo, mas eu vou, não sei se é um ditado gaúcho, vou puxar a brasa pro meu assado. Vocês conhecem esse ditado? Não. Vou puxar pro meu lado aqui, né? Aqui eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Então é parecido. Lá a gente fala, vou puxar a brasa pro meu assado. Então, a histerossalpingografia, tem vantagens e desvantagens entre as duas, tá? Uma vantagem vou falar assim, avaliação das tubas pelo ultrassom, porque são nomes parecidos, né? Avaliar pelo ultrassom é uma vantagem. A gente não tem radiação, a gente não coloca menos iodo, invasivo, porque né? iodo pode ser alergênico, você sabe, né? Não é incomum alergia a iodo. Enquanto no ultrassom a gente usa um contraste de microbolhas, que é quase zero a porcentagem de reações alérgicas. Então ele é absorvido. Ele pode ser usado inclusive endovenoso. Ele foi desenvolvido para usar endovenoso. Então não é algo... Dói menos? Porque as meninas falam que geralmente Dói dói menos. Dói menos, né? Dói menos por vários motivos. Assim, um deles que você não tá naquela maca fria de raio-x, Mas dói. daquela, né? Depende. Geralmente, exames normais não doem. Agora, sim, exame que tem obstrução, tem duas opções. Uma eu raramente faço essa primeira, que é ali, coloquei, o contraste foi até tal ponto, obstrução, ponto tal, e deu. A segunda, eu falo assim para a paciente, olha, quer que eu faça uma pressão maior? Vamos ver se a gente desobstrui essa tuba? Aí a paciente, geralmente, ela vai dizer que sim, porque, bom, né? Lógico. Então, aí nesse caso, geralmente é um pouco mais dolorido. A gente Aumenta a faz pressão. uma pressão, né, com o soro, né, que é um sorinho com contraste de microbolhas e tenta desobstruir. Às vezes é possível, às vezes não. O que a gente vai avaliar, assim, ali no... mas comparando os exames, só para não perder a linha de raciocínio. Uma grande vantagem da avaliação pelo ultrassom é que a gente está avaliando toda a cavidade pélvica. A gente não está avaliando só as tubas. Quando a gente vê uma imagem de histero, vou dar um exemplo claro, um exemplo que eu já vi para ficar mais claro para quem está ouvindo em casa. Eu já vi um exame que tinha uma histerossalpingografia, avaliação pelo raio-x, com obstrução da tuba esquerda. Obstrução no ponto tal, não me lembro. Quando eu fiz o raio-x, na verdade, de fato estava obstruído, não estava errado o outro exame. Mas tinha um mioma subseroso para fora do útero que estava comprimindo aquela tuba. Isso tu não vê. No ultrassom tu vê, porque tu vê tudo. Então tu consegue entender o que tem de aderência, o que pode estar ali Tem comprimindo. de espasmo também Você da vê tuba. tudo com um bom espasmo. ultrassonografista, né? Isso. Tipo, você ali, né? Porque tá difícil também, né, Mas gente? sabe que tem muita gente boa. Tem que procurar, né? Cara, mas tem tá muita muito gente difícil. boa. A Você é quantidade especialista, de né? Porque, assim, ultrassom até normal. Esse ultrassom não te... Eu vou te falar, até a quantidade de ultrassom normal e ultrassom endométrico dependente, obviamente, tá? Mas assim, a gente vê ressonância pélvica com preparo normal, com preparo intestinal normal, e assim, a leitura já não... a própria pessoa, né, o que vai descreve toda a parte patológica que ela está vendo, no final o laudo, assim, normal. Caraca, ela descreveu a parte patológica. Ainda assim, quando descreveu, tá bom, né? não, Mas às vezes... tem horas que você não descreve, aí você vê as imagens. As imagens são claramente alteradas. Claramente alteradas e ditas ali como normal. Isso é muito ruim. A gente estava até discutindo isso hoje em dia, né? A gente estava... Como está sendo difícil laudo radiológico confiável. Você vê Porque assim, para os nossos pacientes lá da clínica, eu não peço nem laudo. Quer o laudo? Não, quero imagem. Porque assim, a gente prefere... A gente já recebeu inúmeros... né, laudos normais, só que a imagem não era normal, nitidamente. Imagina eu É que por eu isso que eu pego de falo, a laudo. gente queria ir uma Clara aqui no Rio com a gente, né, porque... Sabe o que aconteceu com a radiologia? A radiologia, ela cresceu muito nos últimos anos. Então, antigamente, o radiologista, ele laudava raio-x, né? Sim. Depois, raio-x e ultrassom. Aí, agora, a gente tem ressonância, a gente tem toma, a gente tem cintilografia, a gente tem densitometria. É uma gama. Não dá pra saber tudo. Talvez tenha pessoas muito inteligentes que conseguem fazer tudo. Tem que mas tem especializar que numa coisa, focar. Tem que focar. Então é isso. Fazer tudo
É possível? Mas é difícil. Eu acho que também entra no mesmo contexto de, às vezes, uma desatualização como todas as outras áreas médicas. Porque, por exemplo, hoje endometriose, né? O ginecologista antigo, ele não entende endometriose como a gente entende endometriose hoje em dia. O radiologista também não. Também não. Então, por isso que ele descreve lá, né? Toda alteração, às vezes, ali em paramétrio, ele tá escrevendo, literalmente, toda, né, uterossacro. Ele vai colocando fibrose, nananana, daqui a pouco ele lauda aquele negócio normal. Mas não dá o nome, né? Não dá nome, exatamente. Eu sou ultrassonografista que me arrisco, eu dou nome a tudo. Exatamente o problema, ele tá escrevendo endometriose, ele não escreve, Não, até porque o entendeu? ultrassom é um exame que você tem que perder com 40 minutos, 1 hora ali. Entendeu? Endometriose, então, assim, não adianta. Você endometriose, por exemplo, 1 hora e 1h30. você vai fazer um ultrassom de plano, 5, 10 minutos. Então, Exatamente. vai fazer. Exatamente. Mas continue aí, eu gostei desse exame. Mas assim, falando dessa questão da endometriose, principalmente, isso no ultrassom ginecológico avançado, assim, essa pesquisa mais profunda, a curva de aprendizado é muito longa. E o investimento financeiro é muito alto. Caro. Então, são poucos os colegas que vão escolher focar nisso, porque você gasta muito tempo, você gasta muito dinheiro para você, e aí chega uma hora na curva de aprendizado, e isso eu digo que aconteceu comigo, e hoje eu sou monitora do Cetros, e eu escuto os colegas falando isso. Chega uma hora que dá um desespero, assim, não, eu nunca vou aprender esse negócio. Não consigo, é muito difícil. Até que você passa daquilo ali e começa a enxergar, vai treinando o olho. A gente fala que a gente precisa treinar o olho. Vê de novo, repetir, aí vem outro caso, é parecido, aí você linka. Porque é difícil mesmo, sabe? Então, quando o colega não vê, às vezes não é porque ele não quis, é porque não conseguiu. E eu, se eu for comparar eu comigo mesmo, de uns anos atrás, também não via. Quantas coisas eu vejo hoje que eu não via. Então, por que eu vejo hoje? Porque eu sou muito boa? Não, porque eu estou investindo nisso, investindo meu tempo, investindo meu dinheiro, enfim, né? Foquei nisso. Então, é um processo. E fora que medicina é experiência também, né? A experiência, Exato. se tem uma profissão que conta muito a experiência também, é a medicina. E sabe que uma coisa que ajuda bastante, e aí por isso que eu gosto muito de fazer parte desse grupo da NAPRO, eu não perco nenhuma discussão de casa, nem essa reunião, né, que a gente tem nas sextas-feiras. Claro, eventualmente se acontece alguma coisa, enfim, eu não vou. Mas eu não gosto de perder, porque essa troca entre colegas, ela é muito importante. Porque, na verdade, rico, né? Eu tô querendo servir a eles. Então, eu preciso entender o que é importante para eles, né? Eu preciso entender qual é a lógica deles, o que né? Enfim, e isso a gente precisa estar inserido nesse meio. Eu preciso, quando eu laudo uma endometriose, por exemplo, que depois a pessoa que opere me fale. Claro, você errou, você acertou, tinha tal coisa que você não viu, ou tinha tal coisa ali que você viu, ou era maior, era menor. É assim que eu vou aprender, é assim que eu vou melhorar, tendo esse retorno. Eu e qualquer outro colega, né? Porque assim, o padrão ouro pra gente descobrir, por exemplo, a endometriose é a cirurgia, não é ultrassom, não é ressonância. Mas, claro, a gente não vai sair operando todas as mulheres para diagnosticar a endometriose, né? Então, a gente precisa dos exames de imagem. Então, vamos voltar lá no ultrassom que você estava falando. Você falou dos ovários, agora a gente parou no endométrio. Falei do ovário, Vanessa pegou. Falei do ovário, falei da tuba. Vamos, então, para a cavidade endometrial. Então, a cavidade endometrial, se a gente pensar num útero, eu sempre dou o exemplo do mamão, né? Da fruta mamão. Quando a gente corta o útero ao meio, ou mamão ao meio, aquele lugar onde está aquelas sementes pretinhas, aquele ali é um endométrio do mamão, né? O meio, a cavidade uterina. Aquela região ali, ela é muito importante. Por quê? Porque é ali que vai acontecer a anidação, o bebê vai se fixar ali. Então, a gente precisa daquela cavidade receptiva. Como é que a gente vê isso no ultrassom? A gente precisa ver, por exemplo, na segunda fase do ciclo, um endométrio espesso, secretor, né, que está sob estímulo de uma progesterona, e a gente consegue ver isso, como é que está ao longo do ciclo. Isso eu acho que eu vou falar depois também para vocês sobre controle ovulatório, mas a gente consegue acompanhar isso. Outra coisa, a gente precisa descartar pólipos, sinéquias, miomas submucosos que são dentro da cavidade, ou aqueles que são intramurais, que eles estão na parte do músculo, mas que se projetam para dentro da cavidade. Tudo isso podem ser fatores de infertilidade. E abortos também? E de abortos de repetição, exatamente.
Depois, vamos para o próprio útero como um todo, né? Para o músculo. Então, o que a gente pode ter? Adenomiose, né? A adenomiose também é uma doença cada vez mais comum, né? E o que é a adenomiose? A adenomiose é quando esse endométrio, esse meio do útero, essa glândula que tem, ela começa a se projetar para dentro do músculo, né? Então, ela se infiltra para dentro do músculo. Isso é a adenomiose. E gera cólica, sangramento uterino aumentado, tem todo. E às vezes a mulher também demora anos para ter esse diagnóstico. Adenomiose, outros tipos de mioma, sem ser os submucosos, malformações millerianas, que são malformações lá quando a mulher está lá na barriga da mãe, na hora de se formar o útero, né, por algum motivo não tem uma boa formação, então pode ter um septo, que é um útero septado, pode ter um útero bicorno, que é quase um útero dividido, um útero unicorno. Então são malformações que a gente vê no ultrassom e que podem estar associados ou a abortos de repetição ou até uma infertilidade. Então falamos de ovário, tuba, cavidade uterina, útero, e agora a gente tem que falar do entorno, né? Porque a endometriose, por exemplo, é uma doença que ela acontece no entorno. A endometriose é esse tecido, a semente do mamão ali, né? Esse tecido do endométrio fora da cavidade uterina. Então, toda vez que esse tecido ele sofre estímulo hormonal para o sangramento, esses focos também sofrem. Eles podem estar no intestino, eles podem estar na bexiga, né? No ureter, eles podem estar nos ligamentos, diafragma, né? Existe relatos de endometriose até... Olho, nariz, garganta. Até no cérebro, Sim. né? Então, a gente precisa também avaliar a endometriose. Por quê? Porque a endometriose, ela afeta desde a questão hormonal, afeta também a questão imunológica, aderências. Então, o ultrassom, ele, hoje em dia, junto com a ressonância... Claro, a cirurgia é um padrão ouro, mas tirando a questão da cirurgia, ultrassom e ressonância, eles estão páreo a páreo. Isso que eu ia falar. Um bom ultrassonografista fazendo um bom ultrassom transvaginal com preparo, né, intestinal. Ele é um páreo duro com a ressonância com preparo? Atualmente tem se falado alguns artigos que ele é melhor. Sério? Com um bom ultrassonografista, né? Isso, um exame operador dependente, Sim. né? Assim, eu digo que o melhor exame é aquele que foi laudado ou feito pelo melhor médico. Pelo médico mais especializado naquilo. Uhum. Porque entre ter uma ressonância que foi laudada por um médico que não está acostumado a laudar, por exemplo, endometriose, e tem um ultrassom, ou o contrário, né? O que vale é a experiência de quem? Do radiologista que está ali por trás. É igual cirurgia, robô aberto, você tem que... Não adianta operar num robô um cara que não sabe. Mas assim, falando que vamos fazer de conta que a gente está falando de profissionais excelentes nas duas áreas, né? Então, tem áreas que a gente vê no ultrassom com muita clareza, como, por exemplo, endometriose intestinal, a gente vê muito bem. Endometriose em ligamentos uterossacros, que são os locais mais comuns, né? A parte fundo de saco ali. Sempre transvaginal. Sempre transvaginal. E com preparo intestinal. Sempre transvaginal. Isso é importante, Vanessa. Não é assim, eu fiz ultrassom, então eu não tenho endometriose. Não, é ultrassom transvaginal com preparo intestinal para a pesquisa de endometriose. É um ultrassom que demora pelo menos 1 hora ali, quando está alterado mais do que isso, quando tem alterações. Então, tem todo um preparo para limpar o intestino. Por quê? Porque o foco, claro que a gente vai olhar útero, ovários, tudo isso, mas na verdade o foco é o entorno. A gente não pode ter gás, conteúdo intestinal, né, fezes, porque tudo isso atrapalha. Então, a gente vai olhando, a gente começa olhando desde o canal anal, vai descendo, olha reto, sigmoide, vai seguindo a alça por transvaginal. Olha apêndice por transvaginal, olha ovários, olha ligamentos uterossacros, ligamentos redondos, em todo, olha a bexiga, olha o ureter. Mas, por exemplo, um ultrassom transvaginal sem o preparo e sem o olhar para endometriose, ao acaso, ele conseguiria vir algumas com um bom examinador, né? Conseguiria vir algumas alterações de endometriose? Por exemplo, que a maioria das pessoas, né, fazem ultrassom transvaginal de rotina. E aí eu fico pensando, não é possível
que não dê pra ver alguma coisa, alguma alteraçãozinha, porque depois vem um exame, uma ressonância catastrófica. Não é possível que ninguém viu aquilo, não é, na minha cabeça não entra que ninguém Se o tenha médico visto, tem um olhar treinado. independente de ser ali o solicitado, né? O solicitado correto é o que você falou, ultrassom transvaginal com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Ponto, mas beleza. Todo mundo faz aquela ultrassom transvaginal de rotina ali todo ano. Cara, não vê Mas nada. tem uma questão que é difícil pro radiologista. Porque o que acontece? Uma coisa, viu o que ela fala? Guiado, assim, Você tem que nós guiar o médicos olhar também, pra assim, ele. é muito difícil o pedido que a gente faz pro radiologista. É isso que eu tô querendo falar também. Essa é uma grande realidade. O cara é difícil de fazer, mas ao mesmo tempo também. Faz ultrassom transvaginal. Vai ver o quê? Então o radiologista, teoricamente, ele vai em busca de um diagnóstico ali. Né? Então aquele transvaginal básico, se for algo grande, acho que vai para ver. Agora, se você quer botar uma pesquisa para endometriose, você tem que frisar ali, porque ele vai atrás da imagem, porque é difícil, né? Assim, o ultrassom transvaginal de rotina, claro que quem tem um olhar treinado para endometriose vê que tem alguma coisa ali. O problema é quem que não quando tem. você marca um ultrassom transvaginal, você marca um tempo X ali, 20 minutos, né? Meia hora, né? E aí, você não vai fazer toda essa pesquisa, por exemplo, intestinal, né? Ureter. Não vai seguir o ureter, porque o ureter a gente fica seguindo, né? Segue o ureter, segue intestino, vai, volta, varre intestino. Isso dá muito trabalho. Mas, por exemplo, a gente vê o ovário tá lá atrás do útero, assim, né? Tudo bom. Troncho. Alguma coisa tem ali, né? Dá uma pesquisa. Isso é uma vantagem do ultrassom também em relação à ressonância. A gente consegue pesquisar mobilidade, a gente empurra, vê se aquilo ali solta. Que é na hora, né? Vamos soltar esse ovário daqui na ressonância. Tu não sabe se estava grudado, se foi naquele momento que estava ali. Mas, ou por exemplo, for, né? nos lugares que faz os exames radiológicos, quando você pede, aí beleza, eu vou pedir. Então, ultrassom transvaginal com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Geralmente, eles dão aquele para alguém que já tem o olhar para endometriose, ou tipo, o mesmo que faz o transvaginal de 20 minutos é o que vai fazer aquele ali? Não, aí que tá. Esse exame só faz quem tem essa formação. Ah. A não ser que tenha um louco lá, maluco, que decida Entendi. Então, que ele assim, vai isso fazer. em qualquer entendeu? lugar Isso em qualquer lugar. tem que ser quem tem a formação para ver. Endometriose, tudo tem que ser. Não, até tudo. cirurgião tem que ser diferente. Tem Endometriose que é muito ser, sinistro. cara, tem que ser. Porque assim, eu tô vendo umas bizarrices que eu tô ficando chocada. Por isso que eu tô Imagino te que eu perguntando. veja. Não, eu imagino que você vê. Porque se eu vejo, imagino o que você vê. Sinistro. E aí entra a questão ética ali, né? A gente não vai falar do colega. Sim. Porque, né? Enfim, é um colega. Mas, às vezes, é uma coisa que a gente não sabe nem o que dizer pro paciente, né? O paciente Sim. fala, como? Ai, mas surgiu agora, né? A gente fica dando resposta, né? Falar o quê, né? E até perguntar isso, também tem a questão do aparelho, né? Tem muita diferença também do transvaginal avançado pro normal? Faz muita diferença? Assim, a gente quer boas imagens, a gente precisa do Claro, bom só médico. uma observação rapidinho, só porque eu fiquei na dúvida aqui. Isso é em qualquer lugar. Tem que ser alguém formado pra isso? Não, é que assim, não é que não possa, mas nenhum colega, que eu acredito, né, que nenhum colega que não tenha essa formação, Vai querer ele vai fazer. sair fazendo um exame que aí é super demorado, super complexo, porque existe uma curva de aprendizado muito lenta. Entendi. Então, é isso, né? Geralmente, quem faz, foca nisso. Porque eu posso te falar bem a verdade, ultimamente eu tenho partido direto pra ressonância, porque eu fico na preguiça de pedir ultrassom. Porque eu sei que o ultrassom vai vir normal. Sim. Entende? A maioria, mesmo com preparo, com tudo direitinho, vem normal e você sabe que não tá normal. Você sabe que a paciente tem endometriose Sim, com porque a certeza clínica é absoluta, porque a soberana, clínica é né? soberana. Ela tá falando assim, eu tenho endometriose com certeza, porque ela tem E toda aí a que clínica. tá, isso Aí serve- eu pulo direto pra ressonância, que eu falei, cara, esse ultrassom vai vir normal. Isso serve também, a gente que é da área de diagnóstico por imagem, é necessário que a gente tenha uma conversa antes. Eu converso com os meus pacientes. Sim. Porque a clínica é soberana, entendeu? Se ela tá me falando aquilo, eu tenho que achar esse negócio, Sim. entendeu? Às vezes, a gente sabe que endometriose não é assim, tem um grande foco e tem muita dor. Não, às vezes ela tem um foquinho desse tamanho e tem muita cólica. Às vezes ela tem um foquinho desse tamanho e tem infertilidade. Às vezes tem uma mulher que tá lá, tem um Não monte tem de nem endometriose e não tem sintoma. Mas aí descobre porque não tá conseguindo engravidar. Então, a gente sabe que não é matemática, né?
Mas isso ajuda a gente a fazer esse raciocínio também, conversar com o paciente. Isso é o bom também do ultrassom. Porque tu tá ali, tete a tete com o paciente, tu pode conversar, tu pode coletar a história, tu vê aonde dói, aonde toca que dói, aí volta ali naquele ponto, né? Então... A brasa já tá todo pro teu assado, fica tranquilo. É, a tá brasa, todo- pô, não, já convenceu. A única coisa que Já eu queria puxei era a uma brasa. aquariane aqui no Rio, né? Inclusive na nossa clínica. Imagina, ó. Imagina, gente do mas céu, vou que indicar, sonho, vou indicar meu pessoas Deus pra do vocês, céu. vou Isso aí. indicar. Aqui no Rio? Vou procurar, a gente tem um grupo, assim, vou procurar, ver se tem Ah, alguém então que você eu vou procura, indicar pelo pra amor de vocês. Mas Deus. e o avançado, tem muita diferença do transvaginal A normal? gente chama de ultrassom avançado porque é quem focou nessa área, mas Ah, na tá. verdade são todos esses que a gente vai falar, Ah, né? legal. O Raikosi entra no ultrassom avançado. Hoje em dia eles estão dando um nome. Achei que o aparelho Sim, era sim. diferente, mas Não, avançado. o aparelho. Ah, eu ia te responder isso, né? Então, assim, pode ser feito em qualquer aparelho. Mas óbvio que tem diferença. Tem diferença você dirigir um Fusca ou uma Ferrari? Sim, total. Tem diferença. Então, assim, bons exames dependem de bons médicos, dependem de bons aparelhos. E também, obviamente, a questão anatômica da paciente influencia, né? No transvaginal, não tanto, mas, por exemplo, a gente está falando de um obstétrico, se a paciente é muito obesa, não vai ter a mesma qualidade de Sim. um ultrassom de uma paciente magra, porque, bom, a gente tem mais camadas até chegar. O ultrassom é um exame que o som bate e volta formando uma imagem, né? Então, quanto mais desvio esse som faz, mais interferência na imagem tem. Então, tudo isso importa. O aparelho faz muita diferença. Então, bons aparelhos. Hoje em dia, se é para não ser aparelho bom, eu prefiro não fazer. Porque é o meu nome que tá ali, entendeu? Exatamente. Não, é mais de erro, pelo amor de Deus, né? Cara, e acaba que hoje, também, muitos médicos novos estão muito dependentes dos exames também, entendeu? Então, fica difícil, né? Quais são as principais alterações na ultrassonografia da mulher com endometriose? Então, aderências. Né? A gente vê os focos de endometriose. Então, ele fica... Geralmente, os focos de endometriose, eles são focos hipoicóicos escurinhos, assim, né? Então, tem todo um protocolo, assim. Sabe que dentro do ultrassom, médico que segue protocolo, se dá melhor. Porque a gente não esquece de nada. Então, tem aquele passo a passo ali. Não precisa ser igual para todo mundo, cada um tem o seu, mas o importante é tu passar por todos aqueles pontos, né? Então, as principais alterações, então, o próprio foco, tu enxerga o foco ali, por exemplo, ligamento uterosacro, foco intestinal, tu consegue, a gente mede a distância, o tamanho da endometriose, aí gira, vê no transverso ali, mede a endometriose e vê a altura, a profundidade, o quanto, por exemplo, se é uma alça intestinal, o quanto infiltra a alça, o quanto se projeta, por exemplo, sei lá, para ligamento largo, essa lesão gruda no ovário, às vezes tá tudo grudado ali, a gente tem, por exemplo, um bloqueio de fundo de saco, que é quando os ovários grudam atrás, com o intestino ali, atrás do útero, super difícil para o cirurgião chegar lá. Então, tudo isso. Mas a endometriose, na verdade, a gente vê a própria endometriose e as aderências, né? Eu queria te perguntar, quando é que você bota, em algum momento você bota, sugiro correlacionar com ressonância? Algum caso muito... Não. Você nunca faz? Não. Você é gaúcha, Caraca, você é é brava. brava. Você é Não, eu não Galdéria. boto. Eu não coloco porque a gente Daí consegue você ter vê uma tudo, boa né? imagem. Legal, Consegue ver. legal. Endometriose, cada vez mais, né? A gente vê... Muito legal, muito bom saber disso. A endometriose tem crescido muito, o diagnóstico. Bom, a gente Você sabe que- vir aqui pra mim abriu minha mente, porque Abriu- pra mim, ultrassom... Cara, não dá pra fazer ultrassom, Mas tem entende? muita gente a impressão boa, que eu Vanessa. Eu tenho vou é que indicar não pra dá vocês, pra porque fazer tem ultrassom no Rio de muita Janeiro. Não modo dá. de dizer, né? Não dá. Eu só vejo ultrassom normal e é óbvio que a paciente tem endometriose. Aí eu já taco logo pra Eu- ressonância e vem. Eu tô muito curioso de saber a relação do ultrassom com a napro. Eu fiquei muito curioso. Ah, O que sim. você aprendeu, como é que a napro te ajuda nesse ponto? Então, E como você ajuda a napro também, né? isso. Então, a gente tem um ultrassom que existe fora da NAPRO, né? Sim. Que se chama o controle ovulatório, né? Super importante, né? Quando a gente consegue acompanhar todo o evento ovulatório pelo ultrassom. Como é que a gente faz isso? Isso eu vou falar do geralzão, depois eu falo do que tem diferente na NAPRO, só para contextualizar o que é isso, né? O que a gente faz? Se a gente faz um ultrassom lá no início do ciclo, né? Início do ciclo, a mulher recém-menstruou ali. Entre o segundo e quinto dia do ciclo, a gente consegue contar os folículos antrais para ter uma ideia da reserva ovariana. Mas qual é o tempo ideal pra fazer? Entre o segundo e o quinto dia do ciclo. O segundo e o quinto dia fazer Do esse ciclo. ultrassom com contagem. Com contagem. Eu Tá. conto folículo em todos os ultrassons que eu faço. Tá.
Por quê? Porque pode ser feito em outras fases, mas a gente sabe que pode ter uma variação de 30% para mais ou para menos quando não é feito entre o segundo e o quinto dia. Mas, bom, é melhor colocar ali, porque o médico vai ter uma ideia, né, do que não colocar nada, não custa nada eu contar os folículos ali. Hoje em dia a máquina faz isso pra gente. Sim. Então, é uma informação a mais para vocês que estão, né, ali quebrando a cabeça para ajudar aquela paciente. Mas aí depois a gente começa a avaliar que um daqueles folículos, ele começa a crescer, a se desenvolver, a ficar maior do que os outros, até ele virar um folículo dominante. Que é o que contém o óvulo, que vai, num determinado momento, pelo estímulo do LH, ele vai romper, liberar o óvulo na cavidade e ele vai formar aquilo que sobra, forma o corpo lúteo, que produz progesterona, um hormônio essencial da segunda fase do ciclo. Mudou de fase, tá na segunda fase do ciclo. E esse óvulo vai ser captado pela tuba, onde pode acontecer a fecundação. E essa caso segunda ela fase tenha. do ciclo, só para o pessoal entender, a partir de qual tempo, mais ou menos? Segunda fase do ciclo é pós-ovulação. Então, é ali. A gente sabe que a primeira fase do ciclo ela é variável, né? Mas, vamos botar aí nos livros, eles botam 14 dias. Mas, assim, pode ser 15, 16, 17. Geralmente, na própria mulher, ela tende a se repetir, a ser próximo, né? Mas, por exemplo, um estresse pode adiar a nossa ovulação, né? Um estresse grande. Ou não só um estresse, a pessoa está estressada, mas às vezes um estresse físico, né? Um exercício extenuante, enfim. Então, mas aí, mais ou menos na metade do ciclo, assim, ela passa para a segunda fase. Quem faz método natural consegue avaliar isso com muita clareza, quando está na primeira fase, quando está na segunda fase. Aliás, eu super indico fazer método natural, seja Billing, seja Creighton. A gente começa a se conhecer como mulheres, né? Eu, por exemplo, eu não tomo decisão na minha vida em segunda fase de ciclo, gente. Com progesterona na cabeça, eu não tomo decisão. E é muito engraçado, porque às vezes o marido, né? eu crio um projeto, vou estudar sobre isso, vou fazer um projeto, e aí eu conto pro meu marido super empolgado. Daí, daqui a pouco, eu penso, quer saber? Acho que eu não vou fazer. Aí eu, não, é que eu tô na segunda fase. Deixa eu chegar na primeira de novo, que volta o ânimo. Cara, é surreal, né? É surreal, nossa. Mas, né, ser mulher é isso, Ser e é mulher maravilhoso, né? Então, segunda fase do ciclo, a gente tem, então, esse corpo lúteo que produz progesterona. Isso eu falei o que está acontecendo no ovário, mas a gente também vê lá dentro do útero. Então, primeira fase do ciclo, a gente tem ali, né, a mulher está menstruando, a gente vê um endométrio fino. À medida que vai crescendo, ele fica com um aspecto que a gente chama na ultrassom de trilaminar, que são 3 linhas brancas do próprio endométrio. E quando muda de fase, tá com o endométrio, quando vai para a segunda fase, começa a produzir progesterona, tem um endométrio secretor, que é um endométrio que ele é brancão no ultrassom, ele é grosso, ele tem que ser assim, ele é vascularizado, ele é um endométrio, é um colchão pronto para receber o bebê, né? Então a gente precisa, e aí a gente vê também lá no colo uterino no início do período fértil, muco no canal endocervical. Então tudo isso a gente vai vendo e vai vendo se essas informações conversam, né? Porque, por exemplo, assim, não adianta nada ela ter um folículo super desenvolvido ali, pronto para ovular, e aquele endométrio não está respondendo. Não está respondendo ao estímulo estrogênico, ele não tá crescendo. Bom, aí já tem algo para se investigar, né? Talvez ela tenha que fazer uma esteroscopia, talvez tenha que investigar se tem alguma infecção, né? Alguma bactéria, né? Aí abre a mente para entender o que está acontecendo. Então, e isso é muito legal do Creighton, que eu vou agora para a tua pergunta, que ele é impressionante quando a gente vê, eu amo fazer ultrassom das pacientes do Creighton, dos pacientes dos meus colegas que fazem Creighton, porque a gente consegue ver o gráfico delas, elas coletam exames laboratoriais, né, de estrogênio, progesterona, FSH e LH, e o ultrassom, e vê que tá tudo conversando, entendeu? É legal, eu vejo isso. É impressionante, é uma máquina perfeita, ou às vezes tá com alguma peça quebrada, né, e aí a gente vê em todos eles que tem alguma coisa ali. E bate tudo com o teu ultrassom. Bate tudo. É impressionante. É legal, porque você bate o martelo ali. Todos vieram falar que dá certinho o que tá acontecendo, você com o ultrassom fecha. Eu tô vendo o que tá acontecendo, né? Então, assim, indo pra NAP. Então, no controle ovulatório é feito dentro e fora da NAP. Qualquer ultrassonografista com esse enfoque que faz transvaginal, controle ovulatório, pode fazer. O problema é que os convênios dão 3 exames. E, às vezes, muito frequentemente, você não consegue pegar todo esse evento em 3 exames. Aí, a paciente, às vezes, chega já ovulou, aí tu já nem adianta mais, né? Porque você tem que pegar antes de ovular, você tem que pegar pós-ovulação, você tem que avaliar esse corpo lúteo.
E a maioria dos colegas, infelizmente, não sabe avaliar. Por quê? Porque não conhecem ciclo menstrual. Caraca. Por quê? Porque as pacientes usam anticoncepcional. E aí, anticoncepcional, não tem nada disso acontecendo. Então, você não vê nada ali, você não vê esse processo. Então, o olhar dos ultrassonografistas é destreinado para ciclo menstrual. Caraca, você falou uma coisa que é verdade mesmo. Total. Então, ver toda essa integração é muito legal. Mas vamos falar de NAPRO. Eles fizeram uma pesquisa lá no Instituto São Paulo VI, que eles faziam ultrassons, coleta laboratorial. A paciente já fazia o Creighton e eles faziam coleta laboratorial e ultrassom diários nessas pacientes. Agora eu não vou saber dizer o N da pesquisa para vocês, tá? Vou tomar uma aguinha também. Uhum. E aí eles avaliavam diariamente todo esse processo. Olha, esse folículo começou a crescer, esse folículo tá maior do que os outros, esse folículo vai ovular, esse folículo ovulou, esse folículo, aí tá ali o corpo lúteo, enfim. E aí eles começaram a ver que nas pacientes com infertilidade, algumas desordens ovulatórias, que a gente chama, se repetiam. E eles classificaram em 6 desordens ovulatórias, que só podem ser diagnosticadas por ultrassom. Só que o pulo do gato é que você tem que pegar esses momentos. Então, tem que ficar fazendo raciocínio, assim. Às vezes, eu tenho que ficar combinando com as pacientes, assim. olha, teu folículo tá com 15. Acho que daqui a 2 dias a gente se vê. Não pode pegar ali perder o momento. Aí tá, 2 dias. Tá com uns 19. Então, vamos ver amanhã. Então, tem que ir raciocinando. Mas, então, a primeira desordem ovulatória. Quando a gente faz um ultrassom, essa avaliação do crescimento do folículo, existem alguns marcadores que a gente vê que o folículo está prestes a romper. Entre eles tem um que se chama cúmulos óforos, já ouviram falar? É uma bolinha branca que a gente vê dentro do folículo. Esse é um sinal, no geral, assim, ele é um sinal de que a ovulação deve acontecer em até 36 horas. Isso na visão imaginária de vocês, do ultrassonografista, né? Não, isso é real. Não, tô brincando assim, mas a imagem que você vê ali no ultrassom. É uma bolinha branca eu brinco que dentro são de imagens uma só bola você consegue preta. enxergar. É isso. É uma bolinha branca dentro de uma bola preta. Porque, cara, tu olha ali, parece tão abstrato, né? Meio fora de sintonia. Isso. Eu pensei assim, meu Deus, eu vou falar de ultrassom, vai ficar um negócio. Não, mas ninguém você tá vai explicando entender. muito bem. Mas tá ótimo. Tá ótimo. Ninguém vai entender, porque tá a gente tá falando de imagem, ainda é uma imagem que até outros médicos talvez não entendam. Inclusive pra gente, porque eu tava desacreditada já do ultrassom. Não, mas tá ótimo. Na endometriose, já tava bolinha tensa branca já. que você fala com tanto brilho, aquela pérola. Você tá falando tão bem do ultrassom que eu tô voltando eu amo. acreditar novamente. Eu sou muito feliz no que eu faço, eu amo realmente o que eu faço. E, então, quando eles viram que quando a gente não vê nos ciclos aquela bolinha branca, o cúmulos óforos, já tem uma relação com subfertilidade, né? Não chega a ser uma infertilidade, porque, enfim. Mas essa é a desordem ovulatória mais comum, a ausência do cúmulos óforos. A segunda infelizmente, a mais triste de todas, ao meu ver, é a que eu acho que é a que eu mais pego, que se chama folículo luteinizado não roto. O que é isso? O folículo, ele cresce, ele chega numa dominância, na hora de romper, ele rompe para dentro. Ele não libera o óvulo, ele rompe para dentro, ele enche de sangue e ele fica o que se chama de cisto hemorrágico. Só que ele luteinizou, ele passou pelo processo de luteinização, ou seja, as células dele, do folículo, passam para a segunda fase do ciclo. Então, esse folículo começa a produzir progesterona, de uma forma totalmente deficiente, mas produz uma progesterona muito ruim, mas produz. Então, essa paciente, ela passa para a segunda fase do ciclo, ela tem ciclos regulares, ela acha que está ovulando normal, ela acha que ela está menstruando normal. Então, aparentemente, está tudo muito normal na saúde dela. Só que, na verdade, ela não está ovulando. E essa é uma desordem ovulatória que, quando ela acontece, ela é 100% infértil. Nenhuma mulher... Não, o que eu quero dizer é assim, naquele ciclo que aquilo aconteceu, ela não pode engravidar. Só que a tendência é que a gente repita. Por quê? Porque é um ciclo que um depende do outro. Então, qual é a principal causa? Não sei. Não sei te dizer. Talvez algum colega saiba, mas eu realmente não sei. As principais causas das desordens ovulatórias, elas são problemas hormonais, né? Agora, o que exatamente, aonde começa, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, a gente não sabe. Porque uma progesterona ruim
uma segunda fase ruim, É, vai as gerar doenças uma principais primeira... das doenças predominância estrogênica, que Isso. é o boom de endometriose. Vai gerar uma primeira fase ruim, que vai gerar um folículo ruim, que vai romper mal e que vai gerar uma segunda fase ruim. Então, a gente tem um ciclo vicioso aí, né? Mas na próxima Aonde pode melhorar. a gente tem que intervir. Entendeu? E na NAPRO, o legal é que a gente não é só diagnosticar, existe tratamentos para isso, para todas essas desordens ovulatórias. E a Carol sempre usa uma expressão que é: vamos resetar esse ovário, fazer ele funcionar direito, porque precisa intervir nisso para que ela volte a ovular normalmente. Então, essas mulheres... Mas qual que é a intervenção? Tratar a causa. Isso, mas aí tem protocolos. Por exemplo, uma coisa que eu lembro de LUF, que é esse folículo luteinizado no roto, um dos protocolos que eu lembro é progesterona intramuscular. É porque, no caso, provavelmente são as causas principais com predominância estrogênica, que são as principais causas de infertilidade. Síndrome dos ovários policísticos, endometriose, né? Que são as principais doenças com predominância estrogênica que alteram toda a parte ali ovulatória da mulher, né? Talvez Tanto que tenha relação. se o tratamento é progesterona e as doenças são com diminuição de progesterona, né? Tem tratamentos que é com beta-HCG, tem vários protocolos, assim. Eu raramente vejo LUF em ovários policísticos, por exemplo, tá? Mas eu não endometriose tenho... você deve ver, não? Talvez. Pode ser. Teria que fazer Porque um estudo sobre isso. Mas não necessariamente você também não vê em ovários policísticos, porque não necessariamente você precisa ter um ovário policístico para ter diagnóstico, né? Com Síndrome dos certeza, ovários pode policísticos é uma ser síndrome só metabólica, não é uma síndrome não é um problema Exatamente, do ovário. com Né? certeza. Então, isso ovário que é eu consequência. acho. Ovário é consequência. Ali não é um problema ovariano, é um problema metabólico, né? Então, concordo. muitas pessoas, são 3 fenótipos, pelo menos, ali. Muitas mulheres não se encaixam naquele fenótipo, tipo, gordinha, cheia de acne, né? Cheia de espinha, com uma resistência insulínica elevadíssima. E a gente dá... Não, muitas mulheres são magras, mas sem resistência insulínica, né? Então, assim, não tem aquela característica principal. Sim. Então, não necessariamente você não vê em SOP, mas às vezes aquela paciente Talvez não tem ela o tenha, diagnóstico de SOP. Ela não tem ali o ovário policístico, né? Mas Isso. isso daí não exclui a síndrome dos ovários policísticos nela, né? Que é o que eu vejo com bastante frequência, por exemplo. Paciente que chega há anos ali, tá ali numa infertilidade. 2 coisas que eu vejo com muita frequência no meu consultório. Pacientes que têm infertilidade, que estão investigando e são diagnosticadas... tem exclusão de diagnóstico de SOP porque não tem ovário policístico, isso é um erro. E aí ela tem ovário policístico porque você vê toda a parte, né? São aqueles 3 critérios que você falou, né? Os ciclos irregulares ou hiperandrogenismo, seja ele clínico ou ele laboratorial. E sendo que também tem muito ultrassonografista que não conta folículo e não sabe dizer quando o ovário é policístico, Exatamente, né? até porque não é qualquer cisto que tem no ovário ali, ou a quantidade a gente conta mais de 20 folículos entre 1 e 9 milímetros, não é? 2 e 9 milímetros, não é assim, né? Tipo... E a outra parte é a endometriose, porque como ali 30% a 50% das mulheres, elas são assintomáticas, tá ali num processo de pesquisa de infertilidade e chega pra você, cara, não tenho nada, aquela famosa infertilidade sem causa aparente, que a gente sabe que não existe. Ela pode cair aqui naquele critério ali de 30% a 50%, o que eu também questiono muito, porque um dos principais sintomas da endometriose é a fadiga. Quem que não tá fadigada? Mas obviamente que é um viés inteiro, né? Então, às vezes, assim, foi um pensamento médico, essa tua avaliação ultrassonográfica, né? Porque provavelmente deve Isso, ser sempre isso. a causa é hormonal, né, Vanessa? Agora, o que eu quis dizer que eu não sei responder é que eu não sei exatamente aonde a coisa começa. Porque a gente sabe que vai num ciclo vicioso. Com certeza, esses protocolos, eles também são formados nas principais causas, né? Porque não tem como você fazer um protocolo sem você imaginar o que está acontecendo ali por trás daquela... Por trás, exatamente. Né? E também, essa mulher, ela tá fazendo geralmente... junto com isso, dosagens hormonais, né, de estrógeno, progesterona, enfim, para poder formar esse gráfico também hormonal. Então, assim, a segunda desordem ovulatória é essa, que é o folículo luteinizado não roto, ele luteiniza e não rompe, então é um folículo, é uma mulher que tem aparentemente um ciclo normal, ela tá tudo certo, só que na verdade ela não está ovulando. Ela acha que ela menstrua, acha que tá, porque ela menstrua regular. Aí ela acha que tá ovulando, né? Então, essa eu acho que é uma das campeãs. Das mulheres que não tem certinho ali a avaliação com a NAPRO ou com o MOB, via que não estava ovulando, ovulando, ela conseguia ver. Isso, exatamente.
E tem muito colega que vê esse folículo luteinizado num roto e ele chama de corpo lúteo. Porque, na verdade, tá ali, uma bolinha ali cheia de sangue, tem aquela vascularização em volta, então... Ou seja, muitos laudos que estão escritos cisto hemorrágico, provavelmente pode ser isso que você tá falando. Ou às vezes até quando tá escrito corpo lúteo. Sim, quando tá escrito que tá tudo normal. Tá vendo? Uhum. Aí, a terceira é o folículo imaturo. Que é o seguinte, é um folículo que ele cresce, mas ele não passa dos 19 milímetros. Nesse protocolo da Napro Technology, a gente tem que avaliar as 3 medidas do folículo, né? Geralmente é avaliado a maior, ou às vezes 2, mas para nós tem que ser 3, a gente faz a média das 3. Isso é bem importante, sabe? Porque a gente não pode colocar naquela caixinha de que não chegou a 19 se a gente mediu 1, entendeu? Ou às vezes dizer que tá tudo normal, tu mediu um maior, mas quando vai fazer a média dá menos de 19. Então lá o ponto de corte é 19. Se esse folículo ele não passa dos 19 e ele já ovula, isso é considerado um folículo imaturo. Ele não chegou à maturidade, ele não estava pronto para ovular, ele já rompeu. Primeira, segunda, terceira, a quarta desordem ovulatória é a ruptura incompleta, que é quando a gente tem o folículo, ele cresce, ele passa dos 19 milímetros, ou seja, ele chega à maturidade. Quando ele rompe, ele não rompe completamente. E como que a gente vê isso? A gente mede o folículo no último dia antes do rompimento e no dia seguinte, ou seja, 24 horas após o rompimento, ele tem que ter reduzido 7,5 milímetros. Do tamanho do folículo dominante para o tamanho do corpo lúteo. Se não reduz isso, grandes chances de ser um folículo que não rompeu direito. Mas existe uma outra possibilidade, que daí a próxima é desordem ovulatória, quinta, eu acho, já nem sei, já me perdi, depois eu conto, que é o delay rupture, que é a ruptura atrasada, que é quando esse folículo, ele rompe, quando tu mede 24 horas depois, ele não reduziu tudo que precisava, mas quando tu mede 48 horas depois, ele reduziu. Então, ele tem um atraso nessa ruptura, desses protocolos da Napro, né? Sim. E o último é o afolicularismo, que é um folículo que ele não passa dos 14 milímetros. Na verdade, Então, tanto o LUF quanto o afolicularismo, eles, por essa pesquisa lá no Instituto São Paulo VI, nos Estados Unidos, eles associaram com infertilidade absoluta, que eles chamam. Naquele ciclo, né? É que tende a se repetir, Vanessa. Sim. Entendeu? Então, Até assim, tratar. é que nem SOP, entendeu? A mulher ficou 3 meses sem menstruar, aí menstruou 3 meses depois. Você acha que aquele folículo vai ser bom? Sim. Não vai. Verdade. Não vai, porque é uma cadeia, né? Um depende do outro. A gente tá falando de feedback negativo, né? Então, um hormônio ruim de uma fase interfere na outra. Então, a gente precisa melhorar como um todo. E o povo usando anticoncepcional com medo de engravidar. Não é fácil não, gente. Não é não? Fala ali. É verdade. Arranca esse negócio fora. Arranca esse negócio que é veneno. Veneno total. Total. E, então, quando a gente consegue enxergar isso que está acontecendo, isso foi... Nossa, eu acho que eu considero um tesouro da Napro, porque a gente realmente consegue correlacionar o ciclo menstrual com toda a questão laboratorial, com a questão do gráfico Creighton. Então, eu acho... Né, sou suspeita, puxo a brasa pro meu assado, mas eu me encantei quando eu pude ver que eu poderia contribuir com isso também na vida das pessoas. Muito bom. E pensando em exame de imagem, acho que a patologia mais comum na infertilidade, quando você faz o exame de imagem ali, seria o quê? SOP e endometriose. SOP e endometriose brigando ali. Na verdade, SOP é mais diagnosticado porque SOP não precisa de todo um protocolo. Uhum. Né? Mas agora, sim, se é SOP ou se é endometriose, eu tenho minhas dúvidas. Sim. Né? Hoje em dia, agora que eu enxergo a endometriose, agora uns anos de olho, mas assim, eu vejo muita endometriose. Muita. Que eu penso, meu Deus, eu não via antes, né? Então, assim, realmente, eu não elas estão no páreo. Cara, você tem visto desde quando se formou também meninas mais jovens aparecendo? Com endometriose. Com endometriose, as duas juntas? Também com SOP e com endometriose. Cada vez mais novas. Né? Cada vez mais novas. Mas você tem visto muita endometriose, né? Muita endometriose, muita, né? Muita. E a endometriose, a gente tem algo que é muito triste, assim, né? A gente sabe que hoje o diagnóstico, ele leva de 7 a 10 anos. Então, a gente tá falando de 7 a 10 anos de uma mulher sofrendo, né?
às vezes faltando trabalho, sim, com uma Mandando qualidade pro de vida psiquiatra, muito dor ruim. pélvica, Isso, sem Não, e relação assim, de sexual. 7 a 10 anos em estudos, né? Que Em é igual estudos. coisa do tipo 30, 50% não tem sintoma. Pra mim é muito mais. Hoje, por exemplo, no consultório, eu dei o diagnóstico de endometriose pra uma paciente de 65 anos, que passou a vida inteira sem Passou a saber vida que tinha inteira. endometriose. E sabe uma coisa, Vanessa? Eu sempre digo assim, dar nome ao que se tem é importante. Sim. Até mesmo porque a Porque endometriose essa não paciente, é só... ela não quer engravidar, Exatamente, né? Ela tem mas 65 anos, mas tem ela olha risco e ali, pensa, ó. eu não sou louca. Não, e pensar lá na frente, porque os riscos de quê? Câncer de mama, câncer de Exatamente. endométrio, câncer de ovário, aos Aham. 65 anos, né? E terapia hormonal, já estava fazendo uma terapia hormonal sem entender, né? Continuando mantendo um monte de queixas, sem saber que tinha endometriose. A terapia de reposição hormonal na paciente com endometriose é diferente da sem endometriose. Sim, Olha só, exatamente. hoje a gente vai ter que trocar tudo dela. Por causa do diagnóstico aos Por causa do 65 anos. diagnóstico. Ela falou, doutora, eu nunca imaginei na minha vida que aos 65 anos eu ia ter um diagnóstico de endometriose. Urrava de dor, não ia a trabalho por causa de cólica. Sim, Tipo assim, não era nem a Absurdo, não né? sintomática. sim. Graças a Deus está se falando bem mais, Sim. né? Mas isso também tem a ver com o anticoncepcional, né? Sim. Porque ele mascara. Sim. A mulher tá ali, ela tá tomando, ela não tá ovulando, ela está mascarando uma doença. E aí ela vai descobrir depois, né? Então tem mulheres que tomaram a vida inteira. E aí, né? O que a gente faz? É triste, mas quando eu digo pra mulher assim, olha só, aqui tá toda endometriose, olha só, ela não tem endometriose intestinal, mas ela tá aderindo à tua alça. E a mulher começa a falar assim, realmente, eu tenho sintomas intestinais. Aí ela fala assim, obrigada, doutor, é um alívio. É um alívio. Eu não sou louca. As pessoas ficavam me dizendo que eu fico reclamando, que isso, que eu sou... Não, tem um motivo pra minha dor. E, de fato, tem um motivo pra dor. Então, a gente Primeiro que a falar, mulher validar normaliza essa muito, dor. né? As dores. A gente tende, né? A aguentar ali, não aguentar no E é osso. normal, né? É o fator normal, que não é normal. Dor nunca é normal, eu sempre falo isso. Mas é o fator do tipo, tô menstruada, é normal. Isso. Vou ficar menstruada, é normal dor lombar, é normal o meu intestino ficar solto quando eu tô pra Isso quando menstruar. aparecem as mulheres com sintomas miccionais também, que é clássico Sintomas assim, que, miccionais. cara, que ninguém pensa em endometriose. E aí Isso aquela aí. coisa, vai pra emergência, infecção urinária que não tem, mas toma um antibiótico. Tem que ouvir. E assim, por exemplo, se a paciente me diz assim, eu pergunto tudo, né? Eu tenho dor aqui, atrás na lombar. Eu tenho dor atrás na lombar. Eu acho que é despertador do antibiótico das crianças. As crianças são com otite lá, a Helena e a Sara. Mas quantas endometrioses eu tenho visto em nervo ciático, por exemplo? Entendeu? E esses dias um colega meu que é Caraca, neuro, ele sinistro, falou, cara, eu operei uma mulher, ela tinha endometriose em nervo ciático e tal. Eu falei, é comum, acontece. Você pega com Eu ultrassom vou te também. falar, eu tô Com estudando... ultrassom também. A gente Sinistro, fez, né? coloca a paciente de lado e aí segue todo o nervo ciático. Ah, a tá, gente pega vê pelo glúteo ali. pelo glúteo. Ah, tá. aham. Não pelo Eu transvaginal. falei, É pô, que- chega até ó, no cérebro transvaginal dessa aí. Olha só, essa é uma pergunta. Peguei endometriose Joe, no olho isso é uma agora. pergunta importante, porque o ultrassom para pesquisa de endometriose, o protocolo, a gente não faz só o transvaginal. A gente começa pelo transvaginal, que é a parte mais demorada, mas depois a gente olha de protocolo de praxe, que se ela não Bom. tem nenhum Ah, outro então sintoma. fala isso, pro pessoal ficar sabendo. A gente faz a varredura do diafragma, avalia por cima a parte alta do intestino, avalia rins. Por quê? Porque quando a gente tem alguma compressão Dilatação. uretera e a gente vê ali uma hidronefrose nos rins, então às vezes, sei lá, de repente deixou passar alguma compressão, então a gente confere ali nos rins como é que tá, se não tá, não Cara, tem tem que uma ser especialista pra hidronefrose. fazer. Não tem Não, como. exatamente, Então não tem tudo como. isso é olhado, olha a parede abdominal. Mas isso é um protocolo. Olha a cicatriz de cesárea, e isso tem que olhar tudo Tem isso. que olhar tudo isso, Tem que olhar, né? olha a cicatriz de cesárea e olha tudo que ela te queixar que não tá, que tá fora desse protocolo, Fora do protocolo, entendeu? exatamente. Ela tem uma tenho dor dor aqui ali. atrás, olha ciático, né? Tem que olhar, tem que seguir esse ciático. Olha apêndice, olha, né? Tem que, a gente sabe que a endometriose pode dar em qualquer lugar. Sabe o que eu tava pensando aqui? Cistite intersticial. Cara, imagina a quantidade de Não, diagnóstico várias. de cistite Muitas. intersticial. É endometriose vesical. Vesical, exatamente. Bem comum. Não, Com tem vários. certeza. Fica a dica aí, ó. Fica a Começa dica. a ter cistite de repetição, ali tá sempre tomando antibiótico, na verdade,
né, vai pesquisar Com cultura endometriose, negativa, porque né? pode ser. Vou te falar que eu tô tendo uma paixão por endometriose, gente, porque quanto mais eu estudo, né, é uma doença tão complexa, eu adoro Sim. coisas complexas, né, adoro estudar sobre Bem isso. colérica então, mesmo, não, né? total, né, Zé? Que isso, gente, Coisa cara de boa. fleumática. Cara de Não, mas é engraçado, porque eu peguei, assim, uma paixão por estudar endometriose, porque endometriose não é uma doença somente ginecológica, né? Ela é Não, ela é uma metabólica, doença inflamatória, com componente imunológica. imunológico, então ela é riquíssima, né, cara? E cada vez que você vai estudando e tendo aqui, graças a Deus, né, com um podcast tão rico igual esse que a gente tá tendo aqui agora, cara, como cresce o nosso olhar E a diferenciado endometriose, pra ela é isso. uma doença, entre aspas, benigna, mas ela tem um comportamento de doença Tá Sim, maligna. ela tem um comportamento Ela de se câncer, por comporta exemplo. Foi como a cirurgia mais difícil que eu entrei na minha vida, foi de Endometriose, tá tudo grudado. É Então, e horrível. ultrassom, eu vou dizer pra você, sinceramente, às vezes eu tenho vontade de parar o ultrassom e puxar meus cabelos. Assim, o que eu vou descrever nesse negócio? Tá tudo grudado em tudo. bloco, né? Só uma observação Aonde aqui, começou? pessoal. A endometriose não é câncer, tá? Só pra gente não. deixar isso bem claro, né? É que o comportamento do câncer, né? Ele cresce, né? Sozinho ali, vamos dizer assim, como uma célula que se multiplica ali sozinha. A endometriose, ela também, todo o estímulo hormonal que ela tem, ela se replica ali sozinho em várias partes E do tem corpo. muita aderência, ele agarra. Tá? Então, não é câncer. A gente fala que parece, né? Porque a parte fisiopatológica é muito parecida, mas não é câncer. Maldito Não. igual, né? E assim, ao mesmo tempo que é ruim a gente falar pra uma paciente que ela tem endometriose, porque é uma doença chatinha de tratar e tudo isso, né? Tem toda. Não adianta só operar, tem que ter uma mudança de estilo de vida, tem todo, né? É complexo de tratar. Mas ao mesmo tempo é um alívio, porque ela já tá com aquilo ali, né? Então, eu sempre sou a favor de Explica dar os nome sintomas de uma vida inteira, né? a vida inteira. E sabe quando é mais triste? Quando às vezes é uma vida inteira sem sintomas, porque tomou anticoncepcional a vida inteira. E aí ela decide engravidar. Isso é a E nossa ela? realidade. Dia inteiro isso. É o dia inteiro. E aí ela decide engravidar, e aí ela tá ali há 1, 2, 3 anos, reserva ovariana lá no pé. E às vezes o tempo acabou, né? Porque imagina, é uma doença metabólica inflamatória com componente imunológico há 30 e poucos anos sem ser tratada. Exatamente. Cadê aquela reserva ovariana? Cadê aquele óvulozinho ali, gente? É muito além, né? Isso Tanto é que eu muito falo assim, dolorido, muito o dolorido. meu sonho é pegar essas menininhas de 18 anos, não mais essas mulheres de 35 que eu pego. Porque essas 35 que eu pego são exatamente essas que usaram o anticoncepcional a vida inteira e só pararam pra engravidar, não conseguiram e vem pra gente. E é um sofrimento tão grande, né? Não, é uma dor incalculável, Infertilidade né? é uma dor. Nossa. Então, realmente, não deixe pra. Não pare o anticoncepcional só quando. Nossa, só mas teu quando trabalho é decide. muito legal, Na verdade, né, nunca cara? tome, né? Não, exatamente. Não Vamos use levantar a anticoncepcional. bandeira aqui, porque a gente não tem problema de falar que a gente não indica anticoncepcional, que você não deve tomar anticoncepcional. Anticoncepcional não trata síndrome dos ovários policísticos. Anticoncepcional não trata endometriose. Aí vocês vão perguntar, como é que trata? Milhares de coisas. Só que com anticoncepcional, não é. Ainda adia o tratamento, né? Porque aí E outra coisa, anticoncepcional atrasa. é anticoncepcional, é contraceptivo. Castração química. É para não ter filhos. É para isso que ele serve. Ou seja, não é para fazer nem, né, com essa função, né? Especialmente porque a gente entende, né, falando aqui da moral, obviamente. E é pra Mas- isso que ele foi criado. E foi para isso que ele foi desenvolvido criado pra com isso, né? todo um objetivo por trás, exatamente, inclusive associado ao feminismo, né? De uma vida sexual desregrada, com certeza absoluta, né? Porque o homem poderia ter aquele liberalismo ali e trabalhar, e a mulher, né? Vamos lá, queimar o sutiã, jogar ali fora, eu também quero essa vida, também quero trabalhar, também quero ser igual o homem ali, e preciso, mas não consigo, porque eu engravido, eu preciso de algo para isso. Foi para isso que o anticoncepcional foi criado, não foi para tratar nada. Então, assim, eu sei que é um assunto muito complexo, né, que aí vai um monte de gente depois falar, mas isso, mas aquilo outro, mas a gente tem que passar essa informação. Exatamente. Porque se a gente não passar, quem é que vai passar? Você vai passar a tua vida inteira tratando só endometriose com anticoncepcional e só descobrir aos 35 que não tá conseguindo ter filho porque tem uma doença não tratada a vida inteira? E você é médico também, né? Em quanto tempo você, como ginecologista, vai ficar tratando com isso com anticoncepcional, né? Inclusive, eu acho que você tinha que fazer curso pra médico. De ultrassom. Não, com certeza. Tá nos planos. Olha, eu vou contar Eu- uma eu vou- novidade. eu faço Eu vou aqui uma contar uma mentoria novidade pra contigo ali vocês. pra você Eu vou fazer contar isso. uma novidade pra vocês. novidade, rede Fala. nacional. Esse ano já começou as obras. Eu tô abrindo a minha clínica. Ah, que legal. Porque eu não tenho clínica própria, né? E aí eu tô abrindo a Magnífica.
Que legal. Lá no Rio Grande? Lá no Rio Grande do Sul. E já tá caminhando, já divulgar. aluguei o espaço, já tá... Então, um dos objetivos é esse, né? Poder ajudar Sim, os sim. colegas. Não, fazer então, você formação. podia fazer um curso pro médico e você ainda fazia um hands-on, né? Com a sua Exatamente, prática. Daí você isso. fazer tipo um e fellow. E eu quero também poder validar esse estudo dos Estados Unidos, que eu falei das desordens ovulatórias, aqui no Brasil. Isso também é um dos objetivos, né? Então, eu preciso de um espaço para isso, para poder... Porque eu faço muito esse exame de controle ovulatório, então eu preciso de um lugar onde eu possa compilar esses dados, né? Tá tudo no mesmo aparelho, então também é um dos objetivos eu estar abrindo meu espaço. Eu queria que você Pra falasse pesquisa. um pouco vai ter o congresso da NAPRO, né? Vai ter a jornada, a segunda jornada dos profissionais Fertility Care. A primeira foi ano passado, lá no Rio Grande do Sul. Levei tinha todo prometido mundo. pra Carol que Levei toda a galera eu vi que o pessoal deu um pulinho Gramado. Exatamente. Foi onde? Foi em Nova Petrópolis. Nova Petrópolis, isso. Na Serra também, né? Serra. Não ia chamar em Porto Alegre, não tem graça. Aí organizamos Eu em Nova vi, eu acompanhei Petrópolis. todo mundo lá. Temos um padre maravilhoso lá, que é o padre Felipe Conzen. E então foi lá e foi muito bom. E agora estamos organizando então a jornada em Brasília. Esse ano, a jornada em si, ela tem o objetivo de unificar, da gente poder discutir casos entre os médicos e instrutores da NAPRO. Mas esse ano a gente vai ter um evento aberto lá em Brasília. Então, no último dia, até tem que conferir ali os dias, acho que é 27, 28 e 29 de julho, se eu não me engano. No último dia, que é 29 de julho, tem que confirmar. Vai ter um evento para quem quiser. E vai ser um dia antes do Congresso Internacional de Médicos Católicos. Então, quem vai para o Congresso Internacional de Médicos Católicos em Brasília, já vai um dia antes ali e já participa da jornada. A gente vai falar, também. vai estar Dom Antônio. Sempre, né? O Dom Antônio vai estar lá com a gente. Dom Antônio é o responsável pela NAPRO no Brasil, né? Sim. Aliás, a NAPRO nasceu aqui no Rio de Janeiro por causa dele. Sim. Então... Lembra quando você falou assim, eu gosto tanto de ver essas pessoas que nascem já entendendo... não necessariamente nasce, mas quando capta, faz, né? Então, eu acho que também uma das coisas que eu acho que é total para você é você fazer uma formação médica com esse teu conhecimento. Porque eu tô te falando de carteirinha. As pessoas não têm esse conhecimento que você tem de ultrassonografia, entendeu? E isso pode ajudar muita gente. Muita gente. Um exame bem feito pode ajudar muita gente. Não, até porque o Brasil é enorme. Acaba que Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, enfim. Agora, é no interior. Interiorzinho do interiorzinho Exatamente. lá, entende? Mandar fazer uma ressonância, não dá, entendeu? Essa é uma realidade, a gente tem que sair também da nossa existência aqui, uma medicina do Rio de Janeiro, Imagina. que a gente consegue uma ressonância E fácil fora aqui. você falar para um paciente, não, clinicamente você tem, e vem um exame que não tem. Na cabeça dele, e ele é um leigo, né? Na cabeça dele ele não tem, porque o exame está dizendo que não tem. Entendeu? Isso, exatamente. E o Isso é um cuidado grande que você problema, tem né? de falar com o Porque paciente também. isso atrasa diagnóstico. Sim. E a gente está falando de fertilidade. Então, fertilidade, tempo. Na nossa vida, tempo importa muito, né? Mas quando a gente fala de fertilidade, isso importa mais ainda. O tempo, então, se a gente está fazendo exames ruins, a gente está fazendo com que esse paciente perca tempo. E às vezes isso custa uma vida, custa um filho. Não, e é uma jornada muito, muito cansativa. Não, e a paciente, ela precisa ver também, né? Eu tenho uma paciente que ela aqui no Rio a gente tem uma médica específica que a gente indica para fazer ressonância, né? Que é a Alice Brandão, a gente só indica pra maravilhosa, ela. conheço maravilhosa. A gente só isso que eu ia indica dizer, pra tem ela. boas formações. Tem. A Alice Brandão é uma, Sim. tem boas A gente formações. só indica pra ela. O fato é que realmente precisa investir tempo, investir dinheiro, mas tem boas formações no Brasil, né? Só que Inclusive eu faço, por que eu vou a São Paulo todo mês? Por que eu vou a São Paulo todo mês? Porque assim como eu participo da reunião da NAPRO toda sexta-feira ali que tem, eu preciso estar em contato com eles, eu vou a São Paulo todo mês porque eu preciso estar em contato com quem sabe mais que eu. Isso. Eu preciso aprender com eles. Então, tem um grande mestre, que é o Fernando Guastella, lá do Cetros. Eu devo muito a ele, porque ele me ensinou, ele pegou na minha mão e me ensinou endometriose. Então, a gente precisa espalhar esse conhecimento. E quem é profissional e quer se especializar nessa área, precisa buscar, né? É uma responsabilidade muito grande. Fala né? isso, a gente podia chamar a Alice Brandão pra cá, né? É verdade. É verdade, Uma boa eles ideia. Pedir pra Brandão, produção. Alô, produção! Já fica essa dica aí. Agora, por que eu tô falando isso? Porque na ressonância a gente indica pra Alice Brandão. Mas é particular, né? E Sim. muitas vezes as pessoas também não vão ter a condição de pagar, Com né? certeza. E aí fazem em outros lugares, mas tem um plano bom, faz num lugar bom. Mas recentemente eu tinha uma paciente que tava nesse mesmo esquema que eu te falei, né?
vai lá, descreveu tudo, como que você possa, né, nos principais locais da endometriose, descreveu tudo, literalmente. Aí, quando embaixo botou assim, sugerindo endometriose. Não se compromete. Cara, isso me dá um nervoso. Sugerindo. Não, mas tem que se comprometer, né? Ele descreveu a endometriose toda, aí depois ele botou sugerindo. Aí eu peguei que isso o laudo. é uma medicina defensiva. Exatamente. É uma medicina defensiva. Não, aí né? ela me enviou o laudo. Aí eu falei, fulaninha, temos endometriose. Ela, não, você leu? Tá sugerindo. Eu falei, não tem endometriose. Aí eu falei, eu botei, eu falei, isso aqui é tudo descrição. Ele só simplesmente não escreveu. Tem orelhinha, faz miau, Tadinha, tem rabinho, assim, mas a não pode ser paciente que é não gato. quer aquilo, entendeu? Ela, não, doutora, só tá sugerindo. Eu falei, não tá sugerindo. Tem. Cara, mas é Tem. importante você falar, Entende? porque o paciente já tem essa negação, Exatamente. não tem, ele assume isso e às vezes nem Exatamente. volta. Isso é Olha muito que perigo. ruim, cara. Isso é muito Sim. ruim, sabe? Isso é muito ruim mesmo pro paciente, porque às vezes ele lê aquilo ali, caraca, tem. O sugerindo, não, calma aí. Porque, cara, ninguém quer ter endometriose, entendeu? Com certeza. Então, assim, não, tá só sugerindo. É porque, graças a Deus, é uma paciente super, né, esclarecida e tal. A gente conversou, ela entendeu o que é de fato. Primeiro que ela é sintomática de A a Z. Ela, eu falo, você preenche todas as entendeu? Não tem nem como a gente ter dúvidas sobre isso. Eu só queria realmente pra você ver. E mesmo Sim, assim, o exame de sugerindo. Ela tá sugerindo. Eu falei, não tá sugerindo. Tá Uhum. escrito. Ele só não assumiu que tem, sabe? Porque ele descreveu, cara. Como que pode? Eu vejo isso direto, a descrição. No X, Y, Mas Z, olha, você tá tendo exames bons, Sugerindo. Vanessa, porque Sugerindo. pelo menos descreve. É. Às vezes chega na minha mão um paciente que já fizeram vários exames. E estavam todos normais, sem descrição nenhuma. E aí vai lá e tem endometriose por tudo. Ou outras doenças também que nunca foram descritas. Então, olha só, tô outra missão aí, hein? Chegaremos lá, se for da vontade de Deus. Não é? Maravilha, hein? Muito bom, Sensacional, né, hein? Dia? Muito bom. Diretamente da terrinha. Pois é. Eu adorei. Muito bom, viu? Muito, nossa, elucidou Olha só, muita coisa. eu Fala. posso falar pra vocês? Pode. Faz tudo Pode aqui. falar tudo. Esses Podcast dias é pra falar muito. me convidaram pra falar num lugar sobre esse tema, né? Numa live. E aí eu fiquei pensando assim, como que eu vou falar o quanto é importante o exame de imagem, né? Como eu vou explicar? Porque tudo que a gente falou, esse Sim. podcast inteiro é isso, né? É importante bons exames de imagem. E aí eu me forcei a pensar em casos reais de pacientes. Eu peguei 7 casos, porque 7, né, a gente sabe que é um número Exatamente. da perfeição. Então, eu vou citar bem rapidinho 7 Sim, casos, pode, fica à que eu acho que vontade. o pessoal de casa vai entender com mais clareza do que a gente está falando. Então, o caso que eu lembrei da primeira paciente, ela estava em investigação por endometriose. Ela veio para fazer investigação de endometriose e ela tinha um exame de endometriose, uma pesquisa de endometriose, de 2 anos atrás, que estava totalmente normal. E o médico que estava conduzindo conduzindo, não o que estava fazendo, o clínico, né, o ginecologista que estava conduzindo essa pesquisa de infertilidade, confiou naquele exame e seguiu o baile. Até que ela chegou numa outra colega que disse, as pacientes ficam pé da vida, né? Não confio em nenhum dos seus exames, vou repetir tudo, né? Mas às vezes é necessário. E aí ela chegou nessa colega, a colega disse, não, eu quero que você repita a pesquisa de endometriose. Ela foi fazer comigo. E ela tinha endometriose intestinal, ela tinha endometriose em ureter, ela tinha endometriose, ela tinha aderência por tudo, ela tinha muita endometriose. A gente tá falando. O que aconteceu nesse caso? E eu tô falando de um caso específico, mas isso é muito comum. É o que você estava falando agora, né, Vanessa? Atrasa diagnóstico, perde tempo da vida da paciente, às vezes custa um filho, né? Então, porque às vezes passou 2 anos, não dá mais, né? Então, entre fazer 20 exames, ali talvez pelo convênio e perder tempo e às vezes não ter, investe num exame bem feito, né? Não tô dizendo que tem que ser comigo, nada, tem muita gente boa. Se pesquisar, tem gente boa na internet. Cada vez mais tem boas formações. Então, é isso. Mas Lembrei lá no dessa. Sul pode procurar ela. Sim. Vou falar da segunda paciente, então. É uma paciente da Carol Delage, que veio aqui. Eu tava fazendo o fellow em São Paulo e a Carol falou assim pra mim, Clary, eu tenho uma paciente, vai se identificar se ouvir esse podcast, uma amada essa paciente. A Carol Delage falou assim, Clary, essa paciente, ela teve uma gravidez química. O que é gravidez química? É uma gravidez normal que foi interrompida antes que a gente pudesse ver uma imagem no ultrassom, né? Então, foi interrompida precocemente. Ela teve uma gravidez química,
ela já fez 2, 3 ultrassons, não me lembro, tá tudo normal, mas ela continua tendo borra, sangramentos leves, o gráfico Creighton dela tá todo bagunçado. Será que você conseguiria encaixar ela e avaliar? E aí encaixamos ela no meu fellow em São Paulo, e ela tinha uma gestação ectópica. Então, assim, era uma paciente que estava ali há 2, 3 meses, né, com sintomas, e ela tinha uma gestação ectópica que não tinha sido vista, né? Então, olha o quanto faz a diferença. Caraca, muito sinistro. Terceiro caso, que eu lembrei. É uma paciente que ela também já tinha feito vários exames e ela tinha abortos de repetição. Ela estava investigando de tudo, inclusive fazendo exames caros, assim, né? Hoje em dia a gente tem exames para abortos de repetição, que coleta, manda para o laboratório, coleta endométrio, enfim. E ela tinha pólipos. Ela tinha pólipos e ninguém tinha visto no ultrassom, sabe? Ela tinha vários pólipos. E aí ela, enfim, fez a esteroscopia, retirou os pólipos, enfim. E essa paciente, ela engravidou, assim, acho que no ciclo seguinte, sabe? Então, tanto tempo aí tentando... É comum também essa gestação pós-esteroscopia? Como? É comum também gestação pós-esteroscopia? Esteroscopia? Se tinha uma causa ali que foi tratada, sim. Por exemplo, pólipos ou até sinéquias, né? Ou um mioma submucoso se foi retirado, sim. Sim. Ou, às vezes, até um tratamento, né, com antibiótico, quando tem alguma infecção. Quarta paciente era uma paciente que todo o exame dela vinha... Os exames anteriores dela tinham tudo como cisto ovariano. E aí, eu fui olhar e ela tinha uma hidrossalpinge, né, líquido na tuba. E aí, ela foi tratada para aquilo, enfim, e conseguiu engravidar também. Então, olha, né, às vezes é um detalhe. Nem é uma pesquisa de endometriose, não tô falando de exames super complexos, né. Outra paciente, a quinta paciente, um caso clássico, que a gente já comentou aqui, poderia citar muitas pacientes com esse caso, lembrei de uma específica, mas que usou anticoncepcional a vida inteira. Parou para tentar engravidar, não conseguiu, e na verdade ela tinha endometriose, né? Então, essa aí é campeã, para vocês, para mim, né? Para todo mundo que trabalha com infertilidade. E a sexta paciente... Era uma paciente que também estava tentando engravidar e tinha abortos de repetição. Tinha tido alguns abortos, não sei, acho que ela teve uns 2 abortos, eu acho. Tinha dificuldade de engravidar e ela tinha um septo no útero, uma malformação uterina, um útero septado. Fez a cirurgia de correção. Essa paciente específica, ela teve que fazer mais de uma cirurgia, era um septo bem espesso, enfim. Mas também engravidou e teve esse diagnóstico, fez toda a diferença. E a sétima paciente, que eu lembrei, é o caso que é super... específico da NAPRO, que é um diagnóstico da LUF, né? Diagnóstico de esse folículo que luteiniza e não rompe. Então, lembrei de uma paciente... Até agora, falando, lembrei de outra, mas lembrei de uma paciente... Até lembrei de uma colega médica, amiga, que ela me dizia assim, cara, só me dá notícia ruim. Eu chego aqui na clínica que tu trabalha, já me dá crise de ansiedade, porque nunca tá bom. Ela tinha endometriose, ela tinha outras coisas, né? Mas ela fazia, então, esses folículos, esses cistos. E aí, ela era paciente da Carol Cristofai. E aí, a Carol importaram progesterona. Olha, entraram com um tratamento pesado. E aí, depois... Eu me lembro que no mês de dezembro, se eu não me engano, foi quando ela me falou tudo isso. Eu te vejo, já me sinto mal. me deu. E eu saí mal aquele dia. Acho que foi em fevereiro. Tinha outra ultrassom transvaginal na minha agenda com ela. Eu pensei, ai, Jesus, dai-me força. E era gestacional. Que legal. Eu acho que o marido era acompanhava comigo essa história. Pode ser. Eu tenho muito paciente com a Carol. Porque eu lembro de uma história dela me ligando e a gente conversando, ela falando que ia trazer de fora. Isso, pode ser. Na realidade, eu acho o contrário. Eu acho que toda mulher que tá assistindo esse podcast, inclusive eu, queria um ultrassom com você. Vamos ser uma alegria, um prazer. Vamos achar uma boa queremos aparelho. um ultrassom com a Clary. Pelo amor de Deus, muito bom, né? muito bom. Pô, Caraca, que legal. Muito bom, Clary. bom, Parabéns. Tá aqui, uma alegria. E passa aqui uma mensagem pro pessoal de casa. Passa uma mensagem. As mulheres tentantes, né? Tentantes eu não gosto desse nome, mas que estão ali lutando tentando engravidar e não estão conseguindo, e estão passando por vários exames. Passa uma mensagem. Queria dizer para vocês, primeiro, não perderem a fé, porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, se a gente deixa de lado uma das coisas, né? Seja não cuidar do corpo, da mente ou do espírito, nós estamos como mancas, né? Então, é super importante que a sua vida não vire só a infertilidade,
Então, às vezes, isso também é algo bem comum, né? Às vezes, casamentos acabam por causa disso. Então, tenha fé, mas seja fértil no tempo da infertilidade. Então, seja fértil com outras atividades, servindo outras pessoas, porque enquanto você se trata, né, é importante buscar bons profissionais em todas as áreas, né? Um bom urologista, uma boa ginecologista, bons exames, sejam eles laboratoriais, de imagem, são super importantes, mas principalmente não perca fé e cuide do seu marido, porque um bom relacionamento é o que um filho mais precisa. Pais inteiros, então é isso aí. Maravilha, muito bom. Fala seu Muito arroba pra obrigada, gente, viu? que eu tenho. @ doutora Clariana Maurente. Vai aparecer aqui pra vocês. E não tem. E como é que faz, pessoal, pra marcar exame? Que agora você vai ter sua clínica, né? Ainda não tem, Ainda né? não Mas tem. tem o link da Tem o clínica link que eu da clínica que trabalho você e vou continuar trabalha. trabalhando depois também, Tá. né? Vou ter Mas é só clicar lá no link Só da bio. clicar lá Tá. no link da bio. E se a pessoa ficar com dúvida, você abre caixinhas e responde direct? Respondo, sou eu que respondo tudo. Caixinha abro de vez em quando. Vai ser Às ativa no vezes, Instagram. algumas vezes eu abro e depois não respondo, eu fico com vergonha. Ai, meu Deus, não deu tempo. Você sabe como é que é a vida com o filho, trabalho, aí a gente... Mas de vez em quando eu abro. Maravilha. Mas eu sempre respondo as mensagens. Muito obrigada pela sua presença aqui, foi enriquecedor. Eu viu? agradeço Tenho de certeza que coração o pessoal convite, gostou um bom, né? privilégio estar Muito, aqui. muito Quem sou eu na fila do mesmo. pão, mas estou Imagina, muito que feliz de estar isso, aqui. maravilhosa. Todas nós queremos fazer, vamos aqui, ó. É isso aí, fazer abre logo essa ultrassom clínica aí com pra a... te indicar logo. Com a Clary. Muito Obrigada. bom, muito obrigada. Obrigada pelo viu? carinho e Seu trabalho. confiança. Muito bom Parabéns mesmo, pelo né? de vocês também, né? Aqui e também como médicos, que é maravilhoso. Pessoal, não se esqueça de se inscrever em todos os nossos canais, viu? Aqui no YouTube, de Deezer, novo. Spotify. E Spotify, Amazon Prime, ou seja, vocês não têm ali motivo para não nos escutar ou nos assistir. Acorda de manhã, 5 horas, vai pra academia, bota no fone, que nem eu, todo dia. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, @doutora Vanessa Vinck, @doutor.diogovank, tá? E encaminhe esse episódio riquíssimo em todos os grupos de WhatsApp. Combinado? Muito bom, né? Sensacional. Muito obrigada. Muito bom, obrigada. Tchau, Fique com Deus. pessoal. Tchau, tchau. Até a Tchau. próxima quarta.